Olá, Melissa. Ainda bem que você voltou para ficar com a gente. Muito bom tê-la aqui. Olá, Tatiane. Gente, é muito bom ter vocês aqui para a gente ter essa prosa agora, né? Às 5 horas é o chá das 5, né? O chá da tarde, onde a gente se reúne, conversa, né? Ser muito bom essa prosa. Espero que vocês interajam com a gente e participem. Comentem, deixem as suas dúvidas, né, ou as suas considerações, os seus pensamentos, que é isso que é uma prosa, né? Cada um expõe aquilo que percebe da temática, né? E a gente vê outros olhares, né, a respeito de um mesmo tema e a gente acaba aprendendo um com o outro, compartilhando conhecimentos. Isso é bem legal, né? Essa é a intenção de estarmos aqui nessa tarde hoje, é de compartilhar e receber também informações, né? Então, pessoal, sim, é uma outra live no sentido assim, tentamos fazer uma live agora às 16 horas, mas tivemos um pequeno problema de conexão, né? E por conta disso eu solicitei para a doutora verificar, né, com a provedora da internet o que estava acontecendo. Então, essa é a live que seria às 14, mas que veio para as 17, tá? Então, não aconteceu outra live, ela acontecerá agora, né, com fé em Deus. Olá, doutora Fabiola. Oi, eu estou te escutando, mas eu acho que ainda não aparecia aí na tela, tá com aquele mesmo tom inicial, né? Então, só vou responder um comentário aqui de uma pessoa. Não, a outra live era às 16 horas, 4 horas da tarde, né? E só porque não deu certo por conta de conexão. E aí nós estamos aqui agora às 17 horas para fazermos a live de hoje, tá? Só teve uma alteração no horário, mas a live ainda não aconteceu, ela vai acontecer agora, né, doutora Fabio? Keila, é o seguinte, Sim, escute, eu vou sair, só eu, não precisa você sair, não. Aí eu tá saio, bom. você me chama para ver se a imagem aparece, tá bom? Tá bom, tudo bem, tranquilo. Olá, Wesley, seja bem-vindo. Tá? A gente está começando o Dedo de Prosa. A doutora Fabiola acabou de sair, mas vai retornar para nós iniciarmos, né? A nossa conversa, a nossa live, né? Trocarmos ideias. Obrigado por ter voltado. Eu não sei quem está por trás da dica de bibliotecária, né? Mas seja bem-vinda. Né? Olá. É muito bom ter vocês aqui, né? É legal tirar um tempo para a gente estar conversando, né? O pessoal está no isolamento, nessa reclusão. Eu sei que algumas pessoas acabam tendo que ter que trabalhar, outros não, né? Mas é bom estarmos aqui conversando. Elani Araújo, Piauí. Gente, é muito bom essa questão dessa diversidade de lugar, sabe? Eu acho isso uma barata, assim, de ter pessoas de muitos lugares e a gente poder compartilhar essas diferenças. Eu vou te chamar. Opa, Ah, vai dar certo. olha outro nível aqui. Legal, muito legal. Já tem algumas pessoas conosco, já está comentando, e eu já expliquei para eles o que aconteceu na primeira live, mas que ela não aconteceu, né? E ela acontecerá agora, e a gente vai começar da estaca zero, como diz o outro, vamos começar tudo de novo, né? Mas para mim é um prazer muito grande tê-la aqui, doutora Fabiola. Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. Ah, não tem que agradecer, eu que agradeço a oportunidade, né, de partilhar um pouquinho do meu trabalho. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite.
Tô vendo aí que a Elaine e a Mel estão aqui na live, que Sim, bom, né? gente do Piauí e do Pará, é muito bom. Exatamente, nós temos em duas regiões aí do Brasil, muito bacana. É. Isso que é importante nas redes sociais, né? A gente, de repente, ter essa oportunidade de falar para pessoas. As meninas mesmo eu não conheço pessoalmente, conheço as redes sociais. Quer dizer que a gente precisaria ter um evento ao vivo para a gente poder ter contato com elas. E aí a gente aqui no conforto do nosso lar, né? A E gente interage com pessoas do Brasil todo. E até fora dele, né? a Melissa, eu falei para ela, se ela vier ao SNBU, e se você também vier ao SNBU, vocês estão, assim, convidadas para ficar aqui em casa. Não é nenhuma mansão, mas é uma casa e vai estar aconchegante para vocês aqui, com certeza. Aí, Mel, vamos nos buscar lá, Mel, para a casa da professora. Né? Então, gente, eu vou apresentar a doutora Fabíola, né, para vocês, porque não só para as pessoas que estão participando conosco aqui ao vivo, mas para quem for assistir depois, para que conheçam um pouco mais a nossa convidada, a trajetória, né, que ela traçou durante o percurso profissional dela, e mesmo depois, né, que ela encerrou a carreira profissional, mas ela não se aquieta, como diz o outro, não aquiete, e continuou, né, num caminho, outro caminho profissional, mas também dentro da profissão da ciência da informação, enquanto bibliotecária e boa bibliotecária que tem desenvolvido um bom trabalho nas redes sociais. Então, eu vou apresentar a doutora Fabíola. Então, Fabíola Maria Pereira Bezerra é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É mestre em Gestão da Informação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Especialista em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal do Ceará. E graduada em Biblioteconomia pela mesma universidade. Aposentada da Universidade Federal do Ceará, possui sólida experiência em gestão de bibliotecas universitárias e públicas, vem desenvolvendo projetos nas redes sociais desde 2013, áreas de interesse, mídias sociais, empreendedorismo digital e marketing digital. Então, assim, meus parabéns pelo currículo, né? Uma trajetória bonita dentro da nossa área, uma área que eu amo tanto, eu gosto muito de ser bibliotecária, assim, e pelo que vi, né, a senhora também trilhou esse caminho por gostar e se aposentou e continuou dentro dele, né? De alguma forma está dentro da ciência da informação e ainda trilhando essa carreira bonita. Então, meus parabéns. Tem de 20 a 30 minutos para estar discorrendo sobre o tema de hoje, e hoje nós vamos estar falando sobre as redes sociais como espaço empreendedor para os bibliotecários. Então, fique à vontade, sinta-se em casa, porque está em casa, né? E compartilhe conosco o seu conhecimento. Gente, eu vou só desativar os comentários para que fique mais à vontade para ela falar, né? Porque às vezes fica os comentários, a gente perde o raciocínio que a gente quer ler, né? Isso é automático. A gente é curioso mesmo. Mas, assim, não deixem de mandar as suas perguntas, que tem a interrogaçãozinha aí, vocês podem estar deixando comentários lá, e eu lerei todos depois para a nossa convidada. E vocês também poderão interagir depois da fala dela, porque eu abrirei novamente os comentários, tá? Muito obrigada, gente. Fique à vontade. Ok. Então, assim, antes de eu começar, eu queria só explicar assim, que eu estou aposentada por uma questão de escolha na minha vida, porque eu queria exercer o meu empreendedorismo de uma maneira mais livre, né? Fora daquela. Assim, na verdade, eu só era empreendedora nas horas de folga, porque eu tinha as 8 horas que eu tinha que cumprir na universidade, e aí, assim, nos intervalos, e quando eu chegava em casa, que eu começava a ser empreendedora. E aí, 2016, que foi o ano que eu resolvi me aposentar da universidade, porque foi um ano muito difícil para minha família. Foi um ano que, no espaço de 15 dias, eu perdi o meu pai e o meu irmão, né? Foi um ano, assim, muito complicado para a gente. Então, naquele ano, eu entendi que eu não ia mais procrastinar o meu sonho empreendedor, né? Eu tinha, então, que tomar uma decisão na minha vida. Isso foi muito forte para eu fazer essa transição, sabe? De sair da universidade. De qualquer maneira, eu comecei a trabalhar muito cedo.
e eu já tinha mais de um ano e meio, já tinha cumprido o meu período regulamentar, digamos assim, né, na universidade. E eu, então, disse, não, já chega, eu agora vou querer ser só bibliotecária empreendedor. E eu acho que é importante a gente abrir caminho para os colegas que são recém-formados, cheios de energia, cheio de ideia na cabeça. Eu acho que é importante a gente também abrir os caminhos para eles poderem também trilhar, ter a oportunidade de trilhar da mesma forma que a gente teve, né? Mas, enfim, é só para esclarecer o porquê, a minha motivação de sair da universidade, sabe? E também teve uma coisa muito que ajudou muito, que contou muito para eu decidir me aposentar em 2016, é porque, sabe quando você sente que você já cumpriu a sua missão? E assim, do meu trajeto da minha casa para a universidade, já não era um espaço prazeroso, né? Eu já estava assim, me sentindo desmotivada. E eu sou uma pessoa que eu preciso diariamente me motivar para eu poder desenvolver meu trabalho. Aí eu disse assim, não, gente, chega, realmente chega, eu preciso deixar de procrastinar, eu preciso agora focar no meu sonho empreendedor, eu já cumpri minha missão na universidade, né? Então foi uma sequência de coisas, foi o ano de 2016, ele foi um ano muito decisivo, né? Que eu bati o martelo, foi uma decisão que eu tomei assim, não foi por impulso, mas eu não participei a princípio, ninguém da minha família, porque eu não queria assim, sofrer influência, sabe? Eu disse, não, eu sei que um dia eu estava na universidade, eu saí da biblioteca, fui para a reitoria, que eu queria na Superintendência de Recursos Humanos, para saber como era o trâmite e tal, e mandei um WhatsApp para o grupo da família, dizendo, gente, vou me aposentar. E foi aquele burburinho, porque ninguém foi surpreso. Mas, enfim, acho que eu bati meu martelo, comecei uma nova etapa na minha vida. Bom, mas eu vou contar para vocês como foi que surgiu, então, a questão da motivação e o porquê de eu começar a desenvolver meu trabalho nas redes sociais, né? Acredito que pouca gente ouviu aquela primeira live, que foi assim, um pouco atropelada com coisas, mas eu vou contar rapidamente. Foi em abril de 2003, eu tive acesso a um artigo de periódico do Proteste, que é um periódico do Inmetro, onde eles fazem avaliação de serviços e de produtos. Você já deve ter escutado falar sobre esse serviço do Inmetro, né? Então, e nesse determinado periódico, eles estavam fazendo avaliação de um serviço de uma biblioteca universitária. Eu não lembro se era São Paulo, era Rio, era um desses locais, não lembro bem. Então, eles fizeram a avaliação desse serviço na biblioteca e fizeram uma entrevista de, tipo assim, 3, 4 perguntas com a bibliotecária que era responsável pela biblioteca. Depois que eu li o artigo, eu disse, gente, minha resposta não seria essa, de jeito nenhum. E fiquei com aquela coisa na minha cabeça, de 3 dias, pensando sobre aquilo. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito de contar isso, porque eu acho que é uma das pessoas que mais consegue perceber mesmo o meu jeito de ser, né? Ela gosta de dizer que eu tenho um feeling muito aguçado, sabe? Eu realmente acredito nisso. Então, eu estou sempre atenta para as coisas que estão à minha volta, eu gosto de ficar atenta aos meus insights, né? Eu nunca deixo passar nada. Mesmo que eu não consiga executar aquele insight naquela hora, ele fica guardadinho ali no local aqui da minha cabeça, uma hora ele flora. Mas, enfim, então, quando eu vi aquele artigo e fiz essa reflexão, eu fiquei pensando assim que seria bom eu criar um espaço dentro das redes sociais para poder conversar com os colegas bibliotecários, para a gente trocar ideias sobre o dia a dia da biblioteca, sobre o nosso fazer na biblioteca, porque, na verdade, a gente só tinha esse espaço em eventos, né, na hora do coffee break ali, que você conversa com os colegas, geralmente são nos encontros presenciais. Eu falei, não, eu vou criar aqui uma página no Facebook para a gente partilhar essa nossa vivência. Só, gente, que eu tinha um Face pessoal, que passava meses sem entrar lá no Face, eu realmente não gostava, não tinha muita paciência de ficar ali olhando o perfil das pessoas, eu confesso que eu não tinha muita paciência para isso. E foi nesse cenário que eu me aventurei a criar uma fanpage para compartilhar a minha vivência na biblioteca universitária, que embora assim, no meu percurso profissional, eu tenha passado por biblioteca jurídica, biblioteca pública, biblioteca especializada, e assim, foi assim onde eu passei mais tempo, passei mais de 20 anos, foi na biblioteca universitária, né? Então, assim,
Ixi, agora me deu sem nada. Então, eu peguei, me aventurei nessa experiência de criar a página no mural. Como a minha ideia era criar uma página que pudesse ter essencialmente interação com os bibliotecários, a gente criou o mural interativo do bibliotecário. Minha ideia era segmentar mesmo o trabalho da nossa página, né? Então, todo dia, 8 horas da manhã, eu produzia um conteúdo, eu publicava um conteúdo autoral. O primeiro ano do mural, basicamente, foi de conteúdos autorais. O primeiro momento do mural, quem eram os seguidores da nossa página? Eram minhas colegas, que trabalhavam comigo na universidade, eram meus filhos, era sobrinho, era família, de um modo geral, né? Só que a minha maneira de escrever, eu acho assim, quando a gente está nas redes sociais, a nossa escrita tem que ser apropriada para as redes sociais. Longe do formalismo da academia, longe daquela coisa muito fechada das normas, dos padrões, né? Então, eu escrevia de uma maneira descontraída, assim, de uma maneira bem, em português, bem à vontade, bem coloquial e tal. Enfim, e a coisa foi acontecendo. Eu tenho uma amiga, a Islânia, que ela trabalhou comigo na universidade, e que a Islânia tinha uma rede de contatos muito grande, e foi ela que me ajudou, de certa forma, no primeiro momento, a impulsionar a página do mural, porque toda vida que eu postava um conteúdo novo ali na página, ela replicava nas redes dela e aquilo foi crescendo, né? Mas o nosso grande boom aconteceu em uma sexta-feira, quando a gente postou um artigo chamado Vence Franquia de Biblioteca, né, que, na verdade, a franquia era uma figura de linguagem. A gente estava fazendo uma analogia, na verdade, onde essa franquia ela representava um conceito, onde a gente questionava assim, então seria bom se fosse criado um modelo de biblioteca, um modelo padrão que ele pudesse ser replicado, né? Assim como as grandes redes como o McDonald's, o Boticário, em qualquer lugar do mundo ele vai ter o mesmo modelo, vai ter o mesmo padrão de qualidade, né? Então, assim, eu coloquei, postei, como todo dia, colocava 8 horas da manhã, era uma sexta-feira, geralmente sexta-feira à noite. Agora não, porque a gente está na pandemia, a gente mudou um pouco, assim, o nosso estilo, né, a nossa vida. Mas até naquela altura, toda sexta-feira a gente ia para casa da minha irmã, uma varandinha, tomava um vinho, ficava naquela coisa, aquele papo de família, né? E aí, antes de eu sair para lá, minha amiga me ligou e disse, Fabiola, tu sabe o que está acontecendo com o teu post? Eu falei, não. Olha, está um verdadeiro burburinho na página da Abraim em relação ao teu post. Eu falei, menina do céu, me conta esse babado, né? Aí ela disse assim, tem um rapaz que está metendo o sarrafo no teu post, dizendo que não existe essa coisa de franquia de biblioteca, e tem uma galera aqui apoiando o seu post, dizendo que ele não entendeu a ideia, que na verdade você estava falando de um conceito, uma coisa. O fato é que, sim, aí quem foi que postou aquele post lá no Facebook da Abraim? Foi o William Cubo, que ele é bibliotecário do governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Cultura. O William tem uma rede muito grande de contatos. Uhum. Foi o William que postou o nosso post lá. Gente, foi o primeiro grande boom da página do mural, foi essa sexta-feira. Quando eu voltei daqui, mas eu tinha assim, quase 200 e pouco, mas eu 300 e pouco, era um número de pessoas. Porque até então, a gente devia ter 90 e poucos seguidores. Aí, eu amanheci dia menos de 100 seguidores e fui com mais de 300 e qualquer coisa. Então, foi o primeiro grande boom que teve na nossa página do mural, foi pela ação que foi feita uma ação assim, foi involuntária, né? Porque foi uma iniciativa do William, ele já seguiu o trabalho da gente. Aí, depois desse episódio, até então, eu não tinha nunca associado o meu nome como servidora da Universidade Federal do Ceará, vinculada à minha página no Facebook. Aliás, eu não tinha colocado nem autoria, porque eu não queria que as pessoas associassem o meu nome com a universidade, porque se eu fizesse alguma coisa inapropriada, digamos assim, né, que eu estava me aventurando ali naquele projeto, eu não queria que repercutisse negativamente na universidade, e ali eu fiquei no anonimato ali por 3 meses e algum pouquinho. Aí foi um dia, às 6 horas da manhã, eu recebi uma mensagem privada de uma professora
de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Eu sei até o nome dela, mas não é o caso da gente que está aqui, né? Não é o caso. Então, ela disse assim, quem é você? Eu tomei um susto com aquela pergunta, assim, foi muito incisiva, né? E eu disse assim, quem sou eu, né? Aí ela disse que estava acompanhando o trabalho da gente, que gostava do meu posicionamento, que gostava do conteúdo que eu criava, que ela tinha percebido que eu era uma pessoa muito inquieta, cheia de questionamento, e ela queria saber quem eu era. Aí foi a partir daquele comentário, daquela mensagem privada que eu recebi, que eu entendi que realmente era preciso eu sair um pouquinho de trás do computador e mostrar a cara, né? Mostrar quem eu era. Aí foi que eu entendi, gente, que com o conhecimento que eu tinha mínimo do Facebook, eu só conseguiria ir até ali. Se eu quisesse que minha página crescesse, e ela já mostrava sinais que ela ia crescer, era importante eu me apropriar de outros conhecimentos que até então eu não tinha, né, para poder fazer a nossa página deslanchar. Aí foi quando eu fui para o Google para tentar descobrir quem era uma pessoa, uma especialista na área de Facebook. Eu peguei o nome da Camila Porto, até hoje ela está, já o conteúdo dela ela está migrando para especificamente para o Instagram, né? Mas é uma pessoa que vale a pena seguir, certo? Camila Porto é o nome dela. Então, a Camila foi a primeira pessoa que abriu os horizontes para mim em relação às redes sociais, sabe? Ter um olhar mais profissional, de achar que era importante que eu tivesse uma capacitação que eu ainda não tinha, né? Eu estava ali mesmo só fazendo as coisas de maneira intuitiva. Eu tinha intuição e ia fazendo. Naquela época, eu não entendia, então eu não associava o crescimento da página ao conteúdo que a gente gostava, porque eu não tinha esse conhecimento, entendeu? Hoje eu sei que o conteúdo é rei, o conteúdo é que vai sustentar qualquer trabalho nas redes sociais. Né? Mas foi o que eu disse anteriormente, como eu estava atenta à minha intuição, os insights iam entrando na minha cabeça e eu ia fazendo motivada pelo que ia surgindo por lá de insight. Então, foi a partir desse momento, e a partir do momento que eu comecei a acompanhar o trabalho da Camila, eu comprei um curso dela de Facebook Ads para entender o funcionamento do Facebook, além dessa coisa da gente postar, né? Aí eu comecei a entender que existiam os diferentes tipos de posts, eles criavam diferentes engajamentos. Aí foi quando eu resolvi, então, começar a fazer vídeo, eu comecei a analisar quais eram os tipos de conteúdo que tinha mais engajamento. Aí eu comecei, a partir daí, criar esses conteúdos para fazer a página crescer organicamente. Então, outro tipo de conteúdo que a gente postava muito, eu gostava de criar frases de efeito. A gente transformava em imagens JPEG e aquilo tinha uma propagação muito grande. Ó, tem uma frase muito simples que a gente criou, que ela diz assim, escolha um bibliotecário para chamar de seu. Porque também tem um detalhe, uma base do nosso trabalho era a questão da valorização profissional. Né? A gente começou a catar dentro do Brasil bibliotecários que faziam trabalhos diferenciados, que eles não tinham muita visibilidade, e a gente abriu as portas do mural para a gente dar vez e voz a esses bibliotecários, sabe? Também foi uma coisa que ajudou muito o crescimento da gente. Então, essa imagem JPEG que eu estou dizendo para vocês terem uma ideia, o alcance dela foi 88.308 pessoas. Era assim, uma coisa estrondosa. Ó, ela teve 5.655 curtidas, teve 1.263 comentários e teve 710 compartilhamentos. Depois começa a fazer marketing, tudo é métrica, né, doutora Fábio? A gente faz marketing, a métrica está no sangue, a hora que começa a fazer marketing. Exatamente quando eu vi, gente, quando eu vi isso, eu, assim, nunca tinha passado no meu radar que o nosso crescimento pudesse alcançar isso, sabe? Esse tamanho aí de coisa, né? Aí foi nesse momento também que bateu um outro sininho aqui dentro na minha cabeça, que eu disse assim, olha, eu acho que eu posso. Esses dados estão muito representativos, eu posso transformar em alguma coisa. Porque, assim,
Hoje nós empreendemos com uma t-shirt mural, mas ela não fazia parte do meu radar quando a gente começou o mural lá atrás. Nunca fez, confesso para vocês, sabe? Só que assim, como eu estava sempre atenta ao que estava acontecendo à minha volta e o que acontecia ali no mural, não é? Quando eu vi essa frase, esse crescimento que teve assim orgânico, eu falei, gente, eu posso transformar isso aqui em alguma coisa. Uhum. Aí eu fui selecionar dentre os posters de imagens JPEG com frases que eu já tinha criado no mural, selecionei 10. Aí eu paguei para um design, que é amigo do meu filho, ele criar uma arte para aqueles 10 modelos, né, para a gente transformar em t-shirt. Só que assim, eu tinha R$ 0 de investimento para começar aquele negócio, sabe? Aí, daqueles 10, se eu mandasse fazer os 10 modelos, realmente eu teria que disponibilizar um valor maior, né? Aí eu falei assim, não, eu vou pegar 5, desses 10, 5 que eu mais gostei, vou publicar no Mural Interativo, dizendo assim, por enquanto é uma ideia. E assim eu fiz. Eu postei aqueles 5 modelos em formato de t-shirt e coloquei na página. E ali teve 190 compartilhamentos. Eu falei, opa, então minha ideia tá certa, né? Aí o que foi que eu fiz? Realmente, eu não tinha dinheiro em caixa, digamos assim, porque não fazia parte do meu radar criar um e-commerce, né? Eu peguei meu cartão de crédito, mandei, fiz uma pesquisa assim de fábrica que pudesse confeccionar aquelas t-shirts e tal, e mandei confeccionar 5 modelos, né? E aí eu peguei e criei um site bem simples, era até o Ilúria que eu usava na época, plataforma, e postei. Aí eu falei assim, não, esse aqui vai bombar, gente, porque a gente já estava com uma audiência muito grande, foi a minha primeira grande ilusão, né? Eu criei a página e cadê o pessoal para comprar as coisas? Cadê? Não tinha ninguém. Aí a gente postava as fotos, isso na primeira coleção, sabe? Uhum. Teve uma determinada bibliotecária que disse assim, ai, querida, eu já comprei todas. E eu disse assim, mas gente, que cara de pau, porque era só eu no negócio. As redes sociais, gente, tem muito disso, sabe? É uma falsa alegria, uma falsa felicidade, né? Mas eu achei assim, o tamanho cara de pau daquela moça, que ela queria ficar bonita na fila, né? Aí eu entendi que eu precisava me capacitar para poder ter um e-commerce, né? Para eu poder empreender nas redes sociais. Não bastava eu ter uma audiência grande, que aquilo realmente não ia gerar valor nesse sentido, para Uhum. transformar. Mas era uma ideia nova na nossa área, né? O que existia até então de concreto em relação a t-shirts direcionada para bibliotecário eram aqueles modelos assim do curso, que geralmente era feito pelo centro acadêmico, né? Geralmente todo curso tem isso, né? Curso de Uhum. biblioteconomia da universidade e tal. Mas, assim, dentro da proposta que a gente tinha, que a gente estava apresentando, não tinha ninguém. E aí a gente teve que fazer um pouquinho de trabalho, né? Mas eu agradeço muito. Por exemplo, nosso primeiro comprador foi aí de Belém. Você não é de Belém, a Mel é aqui de Belém, que é o Érico, o André Pires, que foi o primeiro bibliotecário que comprou nossa t-shirt. E aí eu sou muito grata para ele, porque ele conseguiu perceber valor no trabalho que a gente tinha feito, estava fazendo, né? Uhum. De perceber que na verdade, a gente não tinha um e-commerce de vender t-shirt. A gente estava ali empoderando os bibliotecários, a gente está dando visibilidade, a gente estava aumentando a autoestima, porque você, como professora, você sabe bem que a gente precisa trabalhar nessa questão da autoestima, porque existe um estigma muito, muito negativo, digamos assim, que os bibliotecários não têm prosperidade financeira, né, no meio da profissão, eles estão, digamos assim, amarrados a um concurso público Sim. para ter um bom posicionamento profissional, né? Então, assim, a nossa ideia com a Church, ela envolvia tudo isso, sabe? Parece simples, você pode me perguntar, mas será que uma blusa como essa estampada, né, com o nome da biblioteconomia, ela pode transformar tanto assim? Pode. Porque, assim, eu acho que eu sou um exemplo vivo que
o meu crescimento na minha profissão, ela teve muito a ver com a maneira que eu sempre encarei a minha profissão, sabe? Quando eu fiz biblioteconomia, apesar de ter sido por acaso que eu entrei na biblioteconomia, eu me apropriei daquele curso, eu me apropriei daquele conhecimento, né? Eu disse, não, eu quero ser feliz com a biblioteconomia. Então, assim, todas as minhas ações a partir daí foi para obter resultado e crescimento na minha profissão. Uhum. Mas, assim, eu acho que está faltando muito isso, sabe? Então, os bibliotecários acreditarem que eles podem crescer como bibliotecários, né? Sim. Você não tem que ter essa ideia minimalista da profissão, não. Os bibliotecários, como um médico, como um advogado, eles, como um engenheiro, é uma profissão como outra. Né? Nós somos profissionais, nós estamos capacitados para isso. Então, assim, todo o meu percurso profissional foi nesse sentido, sabe? Acreditando na minha capacidade como pessoa, como profissional, e sendo feliz com a biblioteconomia, né? Então, assim, a gente transferiu para a ideia da nossa loja exatamente isso, a gente empoderar os bibliotecários, sabe? A Certo. questão da visibilidade, a questão da valorização profissional. Bom, então, assim, foi assim que surgiu a T-shirt Mural. A gente também não tinha um título, uma ideia de um nome para a nossa marca, né? Inclusive, meu filho, quando surgiu a ideia, eles mãe, esse nome não vai pegar. Mas sabe como foi que surgiu essa ideia? Porque o pessoal já chamava mural, 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 né? Chamava o mural interativo para era sempre mural. E aí, quando eu mandei fazer as primeiras artes, o design me entregou o arquivo que dizia assim, t-shirt mural, sabe? Então, assim, sem querer, era o nome do arquivo que ele me mandou, né? Eu falei, gente, eu vou usar isso. E aí ele pegou bem, sabe? Assim, porque como as pessoas não gostavam da ideia do mural, né? Era t-shirt do mural. E a gente ficou com esse nome, entendeu? E a coisa foi acontecendo. Bom, aí no primeiro ano, isso aconteceu no comecinho, o Mural Interativo começou dia 12 de abril de 2003. Quando foi em junho de 2004, a gente lançou a t-shirt Mural, a loja, né? Nessa altura, eu trabalhava sozinha no mural, mas o mural já estava crescendo muito, eu já não estava dando conta de criar conteúdo todo dia, de dar um pouco de assistência na loja, né? Aí eu convidei uma colega, também foi assim por acaso, eu não a conhecia, repara, foi no dia do jantar do dia do bibliotecário de 2004, 2005, eu já não me recordo bem. Era uma colega recém-chegada na universidade, calhou de a gente sentar na mesa do jantar, uma de frente para a outra. Foi uma sintonia assim instantânea, né? E aí eu fui movida novamente pelos meus insights, pelo meu feeling, né? Quando eu conversando com ela, eu disse assim, olha, tu não topa trabalhar comigo no mural, porque eu já não estou, eu falei para ela assim rapidamente, não estou dando conta de administrar a página do mural sozinha, e ela topou ali imediatamente. E aí começou nós duas, né? A gente começou a dividir ali a produção de conteúdo, aí a gente começou a mesclar um pouco com conteúdo autoral e conteúdo de outras pessoas que a gente replicava. A gente começou a fazer projetos dentro do mural, e você deve conhecer a Kátia Lindemann, né? Ela estará comigo sábado que vem. A Kátia, ela tem muita gratidão pelo mural, inclusive várias lives dela, ela fala isso, sabe? Que ela deve muito mural essa questão da visibilidade do trabalho dela, porque até então todas as portas estavam fechadas, né? E aí, quando foi, inclusive, foi o William Cubo, que fez a ponte do mural com a Kátia, porque a gente estava com um projeto que chamava Encontro Marcado. Naquela época, em 2005, não existia live, né? Sim. A gente convidava um bibliotecário que desenvolvia um trabalho interessante, tanto no Brasil como fora. A gente pediu três profissionais lá de Portugal. Aí eles gravavam um vídeo e a gente postava ali 9 horas da manhã e a gente marcava para a noite, 8 horas da noite. O convidado da gente ficava ao vivo no Facebook e ali as pessoas, do jeito que nós estamos fazendo agora com a live, naquela época não tinha live, a gente usava isso. A pessoa postava gravava um vídeo contando ali a história dela, e durante o dia todinho as pessoas poderiam mandar mensagem. Aí à noite, o nosso convidado estava ao vivo, né, para interagir ali com o nosso público. E aquilo
parece tolo, mas naquela época, gente, aquilo teve uma repercussão tão grande. Nós fizemos 14 encontros, e se aí foi dentro de um desses encontros, que a gente fez com um bibliotecário português, que era sobre leitura prisional, era alguma coisa desse sentido. Aí o William citou o nome da Kátia. Aí a Kátia chegou até o mural. E aí nós fizemos uma parceria com o mural, do mural com a Kátia, para criar um projeto de biblioteconomia social, onde a Kátia, de 15 em 15 dias, ela postava o conteúdo sobre a biblioteconomia social, e aquilo foi crescendo. Se você procurar dentro do Face uma hashtag biblioteconomia social, você vai encontrar todo o conteúdo da Kátia, sabe? Uhum. Depois da Kátia, a gente fez um projeto que era biblioteconomia inclusiva, que é uma bibliotecária, Cleo, e ela tem paralisia infantil. Inclusive, a gente está reativando esse projeto. Até o final desse mês, a gente vai postar a primeira, não, a segunda live com ela aqui, né, no Instagram. Aí a coisa foi acontecendo, né? Aí no final do segundo ano, estava eu e a Juliana, e o mural continuando a crescer, a gente já estava sobrecarregada de coisas. Convidamos um terceiro colega, o Edvaner, e a gente continuou os três. No final daquele ano, os três bibliotecários já não eram suficientes para alimentar a página do mural. Aí nós convidamos uma quarta colega, a Ana Luísa Chaves. Aí nós éramos 4 bibliotecários produzindo conteúdo para o mural. Dessa parceria, a gente publicou, aliás, 2 ou foi 3 e-books. O primeiro deles era sobre os encontros marcados, porque assim, naquela época, todo mês de dezembro, eu ia fazer uma estatística de tudo que tinha acontecido no mural, né? Aí, quando eu cheguei nos encontros marcados, que eu fui lendo aqueles conteúdos, aqueles comentários, eu falei, gente, isso aqui é igual ao original de um autor. Não tem lugar nenhum, só tem no original do autor. Uhum. Então, a gente não vai deixar... Desculpa, não toquei aqui. A gente não vai deixar que esse conteúdo se perca nas redes sociais, né? Aí, o que foi que eu fiz? Eu transcrevi toda aquela conversa, perguntas e respostas. A gente organizou numa sequência lógica, porque o Facebook embaralhava mesmo os comentários, né? Aí a gente criou um e-book chamado Encontro Marcado, ele está inclusive disponível no RI, da Universidade Federal do Ceará, né? Nós conseguimos uma parceria com a Metal Fox, você já deve ter ouvido falar da Metal Fox, né, que era uma empresa que vende equipamentos para a biblioteca. A Metal Fox, ela fez uma parceria com a gente, a edição do e-book foi todo eles. Nós temos um prefixo editorial, o mural tem um prefixo editorial, né, Enfim, a coisa foi acontecendo, sabe? Um certo dia, eu recebi uma mensagem de uma bibliotecária de Madrid. Ela tem um blog que ela publica sobre maneira de bibliotecários se vestirem. Aí ela replicou todo a nossa loja lá no blog dela. Assim, as coisas começaram a acontecer, sabe? Os convites. Começou a crescer de tal forma que eu nunca nem tinha pensado que aquilo era possível, entende? Porque, assim, como começou tudo muito por acaso, não que a gente não acreditasse no trabalho, né? Mas como era uma coisa nova, aí, sim, à medida que o mural e a t-shirt ia crescendo, eu percebia cada dia mais que eu precisava de informações da área de marketing, da área de empreendedorismo, que eu não tinha de jeito nenhum, né? Que se eu quisesse continuar crescendo, se eu quisesse continuar bem ativa dentro das redes sociais, eu tinha que ter um posicionamento diferente. E a gente continuou no Facebook, né? Hoje nós temos... O Facebook é porque agora, apesar de eu gostar muito dele, eu gosto da estrutura do Face, é bem melhor do que o Instagram nesse sentido, que ele dá mais recurso, né? Uhum. Mas eu reconheço que ele deu uma estagnada, né? E eu tive muita dificuldade de migrar para o Instagram. Eu confesso para vocês que eu criei a página da T-shirt no Instagram e ela passou mais de ano desativada, porque a menina dos meus olhos era o Facebook, né? Mas a gente tem que andar a segunda música. E aí a gente voltou, acho que está com um ano mais ou menos, que a gente está mais ativo aqui no Instagram, que até então era no Face, né? Mas a nossa página do mural, sim, aí depois, hoje nós não somos mais os 4 bibliotecários, porque
os dois colegas, o Edvando e a Juliana, partiram de mestrado, eles já não tinham tempo, aí depois entraram em outros projetos. Hoje está basicamente eu e a Ana Luísa, mais a Ana Luísa voltada para o mural e eu para o Instagram, a gente deu dividir assim um pouco quem faz o quê, sabe? E é isso, a gente foi crescendo, né? Hoje, o que eu percebo, assim, que naquela época a gente foi envolvida por uma intuição, por as coisas que foram acontecendo. Hoje, os bibliotecários, eles estão tendo um olhar diferenciado do uso e da presença das redes sociais por conta desse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas, de certa forma, foram obrigadas, né, a migrar para esse modelo do digital, porque sobre pena de ficar obsoleto mesmo, né? Sim. Enfim, não participar do momento atual. Mas eu acredito muito no espaço das redes sociais para a atuação e para o crescimento do bibliotecário enquanto empreendedor. Se você acompanhar, eu acompanho muitos dos players do mercado na área de marketing digital, um grande questionamento que eu fazia é o seguinte: bom, eu vejo pessoas que têm habilidades com cozinha, desenvolvendo trabalho maravilhoso na internet, crescendo financeiramente. Eu vejo nutricionistas, tem dentistas, enfim, tem todas as áreas do conhecimento, eles estão usando as redes sociais como espaço de trabalho. E era uma angústia que eu tinha muito grande, mas por que os bibliotecários não podem ir, né? Assim, a gente já estava, digamos assim, a gente foi na vanguarda ali daquele movimento, mas era uma coisa que eu tinha muita vontade que os colegas também fossem. E aí, quando foi em 2006, 2007, eu já nem lembro bem, a gente começou, eu criava muito conteúdo falando sobre empreendedorismo para o bibliotecário, né? Mas, assim, longe da teoria do marketing fechado, mas usando a teoria desse novo modelo de marketing digital, que ele foi trazido para o Brasil pelo Érico Rocha, a partir de um modelo, de uma metodologia criada pelo John Walker, nos Estados Unidos, né? Onde você empreende por propósitos. Quer dizer que a gente não tem a ideia, você está fazendo presença nas redes sociais, para você gerar primeiro valor para as pessoas a partir do conhecimento que você tem, né? E a gente criava muito conteúdo nesse novo modelo. Aí, por conta disso, a gente tinha muita repercussão. Já foi um outro momento lá do mural, sabe? Porque era assim, a gente, depois que o mural cresceu muito, a gente já não dava conta de todo dia ter um conteúdo autoral, né? A gente estabeleceu toda segunda-feira, a gente criou uma hashtag chamada O Texto é Nosso, onde toda segunda-feira tinha um conteúdo ali mais denso sobre determinado conteúdo. E aí, toda segunda-feira, que era de segunda-feira, eu postava conteúdo sobre o empreendedorismo digital e de que forma os bibliotecários poderiam atuar ali nas redes sociais, né? E aí, por conta disso, a gente começou a ter muitos simpatizantes de aspirantes a bibliotecários empreendedores, sabe? E aí nós fizemos uma enquete, porque a gente estava com um projeto piloto que era bibliotecário, empreendedor, esqueci o nome agora. Projeto experimental de bibliotecário empreendedor. A gente queria usar um grupo fechado no Facebook, onde a gente ia repassar esse novo conceito do marketing digital, da maneira que os players no mercado estavam usando, um modelo que tinha resultado efetivo, um modelo que ele estava um pouco distante da teoria do marketing formal, né? E aí nós fizemos uma enquete para ver quem tinha interesse, a gente queria selecionar 10 bibliotecários para a gente fazer esse projeto experimental, sabe? Nós tivemos foi 4% de bibliotecários que se candidataram. A gente selecionou 10 bibliotecários para a gente começar esse projeto experimental. Ele, na verdade, ele não teve uma vida muito longa, por questões outras. Foi uma época também que começou, teve aquela epidemia da chikungunya, não sei se aí aqui no Ceará foi um desastre. Eu passei quase um ano assim, sofrendo muito com a sequela da chikungunya. Enfim, foram alguns outros fatores que foram acontecendo que a gente não pôde dar continuidade como a gente estava fazendo, né? Mas tem 4 bibliotecários que foi daquele grupo de bibliotecários do experimental, que hoje eles desenvolvem trabalhos com bibliotecários empreendedores usando as redes sociais, sabe? Agora, uma outra coisa também que eu senti na época, que dificultou muito o crescimento daquele projeto, é porque, assim, existia uma ansiedade, uma expectativa muito grande, mas era mesmo mais ansiedade, né?
de alguns colegas ali daquele grupo de começar a vender, vender, vender. Se você está querendo usar as redes sociais para vender, esquece no primeiro momento a questão da venda. A gente tem que criar, tem que gerar valor para as pessoas, né? Isso. Porque existe a diferença entre preço e valor. Então, era preciso as pessoas perceberem valor no trabalho da gente, que a gente estava agregando algo mais ali para eles, para então o nosso trabalho ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas, né? Aquele público que a gente estava querendo atingir. Então, assim, houve uma expectativa muito grande, teve uma pressa, digamos assim, das pessoas começarem a vender. Eu falei, gente, não é assim, vamos criar uma página profissional, vamos começar a criar conteúdos, gerar valor para essas pessoas e a coisa vai acontecendo naturalmente. Hoje, eu acredito que seja mais possível que as pessoas tenham, os bibliotecários têm entendimento, e hoje nós temos muitos casos de bibliotecários que estão usando as redes sociais para divulgar seu trabalho, né? Inclusive agora nesse período, a gente pôde descobrir trabalhos maravilhosos de pessoas que estavam com dificuldade de deslanchar, né? Eram verdadeiras pessoas que tinham muito potencial, muito potencial que estava guardado lá, mas tinha essa dificuldade de mostrar, né? Então, assim, hoje, eu acredito que é muito mais fácil a gente trabalhar com bibliotecário nessa perspectiva empreendedora por meio das redes sociais do que a gente teve em 2007, sabe? Porque 3 anos parece pouco, mas não é. Não. Né? Porque assim, a gente está fazendo um trabalho novo dentro de uma área e também uma coisa que eu acho que atrapalha mesmo, muito, muito a gente, é porque o bibliotecário tem um modelo muito acadêmico dentro da cabeça, sabe? Mesmo. Isso é muito ruim, eu acho, nesse sentido. As redes sociais não estão no formato nem no modelo acadêmico, né? Então, assim, as pessoas participam de um evento, de um curso aqui nas redes sociais, elas querem certificado. Então, assim, é um modelo diferente, é preciso que as pessoas reformatem a sua cabeça, né? Então, assim, o grande problema que eu vejo do bibliotecário atuar nas redes sociais é esse, quando eles começarem a criar um pouquinho deixar um pouquinho de lado dessa ideia muito acadêmica, aí sim a gente consegue deslanchar, como todas as áreas, como todos os profissionais estão. E eu vou te dizer uma coisa, viu? A realidade do marketing digital é, assim, inimaginável para qualquer profissional em termos de retorno financeiro, sabe? Os eventos que eu participo da área digital, geralmente Fabiola, quando eles... só por conta do tempo, eu posso ativar os comentários? Só para a gente sim, começar a claro. conversar um pouquinho e aí a gente vai interagindo com a sua fala. Porque, assim, você falou tanta coisa que eu fui anotando aqui, que eu achei muito interessante das suas falas. E, assim, eu quero de primeira mão parabenizar a sua proatividade, que você é muito proativa, né? Deu para perceber no seu currículo e também aqui na sua exposição. Não há dúvida alguma que você é uma pessoa muito dinâmica e ligada 48 horas por dia, né? Que eu acho que o seu cérebro, pelo menos, não dorme. O seu corpo pode estar adormecido, mas o cérebro não. Porque, assim, as ideias foram vindo, assim, de uma forma muito natural. Eu acredito que isso é justamente por seu cérebro ser dinâmico, ele não para de pensar, né? Então, parabéns pela sua atuação. Muitas das suas falas eu concordo com elas e também é a minha forma de pensar, tá? Com relação ao profissional bibliotecário. Precisamos mesmo de remodelar. Eu vou ativar os comentários aqui, porque a gente vai para uma segunda live, com certeza, que eu não vou abrir mão de extrair algumas coisas ainda da Fabíola, né? Mas que para que vocês também participem dessa prosa. A gente não fica só aqui nós conversando, né? Fabíola, eu sei que você já explicou, mas como a página eu tenho algumas pessoas que são semi-analfabetas, ou algumas ainda assim, porque eu trabalho com pessoas de educação inclusiva, eu trabalho com mães, então algumas ainda não são alfabetizadas. E eu só queria que você traduzisse para essas pessoas que forem assistir depois o que significa esse T-shirts, que eu quero ouvir de você, né? Estou explicando para eles. Porque t-shirt, na verdade, é um nome em inglês para camiseta, né? Sim. Você está falando da tradução literal, que você queria saber? Oi?
Eu não Você entendi. está se referindo à tradução literal? Isso, é porque assim, tem algumas pessoas que às vezes não entendem, né? Assim, que seria simplesmente a camiseta, né? Porque por que que ficou lógico? Por causa do arquivo, né? Que você disse que o rapaz estava criando a arte, então eles. Então, ó, é uma arte com a pessoa que está fabricando camiseta. Então, ele acabou utilizando do inglês, né, para gerar um arquivo, nomeou o arquivo, que de onde você tem essa percepção muito aguçada, como a pessoa mesmo te disse, né? Você tem uma percepção aguçada e você acabou tirando disso, como diz algumas pessoas, do limão à limonada, né? Foi o que você fez. Mas se você visitar alguns sites de camisas, quando é uma blusinha mais assim, tipo essa que eu estou usando mais bochecha, chama mesmo t-shirt, sabe? Então, assim, vem mesmo por acaso, né? Não é que eu gosto, queria usar um termo assim, meio americanizado para a loja, não, ela aconteceu por acaso. Mas a Sim, t-shirt nada mais é do que uma camiseta, sabe? sim. Eu achei, quando você fala, os dados métricos estão na sua veia, né? Isso é por conta do marketing, né? Quando a gente começa a estudar marketing, não tem como você estudar o marketing sem ter as métricas, né? Porque a gente precisa muito de estatística, precisa muito desses dados numéricos, porque é eles que vão nos motivando, né? Que é essa motivação que você fala que precisa todo dia, né? E isso vai motivando. E quando você falou que da sua entrada na Bíblia foi por acaso, que acaso foi esse? Porque, assim, nunca fez parte do meu sonho, digamos assim, né, fazer biblioteconomia. Eu tenho uma tia que já faz muitos anos que ela é aposentada, foi a primeira bibliotecária que eu conheci, eu sabia que existia, era eu, né? Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu não sabia exatamente qual curso que eu ia fazer. Eu estava, Uhum. inclusive, na fila da CCV, que era a comissão de vestibular da UFC, estava na fila naquela época, não tinha internet, eu fiz passei no vestibular em 82, né? A internet não existia no sentido que ela existe hoje, né? Uhum. E aí eu estava na fila para me inscrever, eu falei, meu Deus do céu, não sei nem que curso que eu vou fazer. Aí eu tive uma ideia, eu tinha vontade de fazer medicina, né? Porque no vestibular anterior eu tinha feito medicina. Aí eu tinha medicina, eu tinha um segundo curso que eu não lembro qual foi, e tinha biblioteconomia. Aí estava chegando a minha vez, eu passei atendida, eu falei, ai meu Deus, é agora. Aí eu peguei 3 papeizinhos e botei biblioteconomia, medicina e esse outro curso que eu não lembro. Eu dobrei, eu virei para o rapaz que estava atrás de mim na fila e disse, olha, tira aqui minha sorte. Aí ele disse, jura? Eu falei, sim, juro. Aí ele tirou a biblioteconomia, sabe? Então, assim, eu não escolhi a biblioteconomia, foi a biblioteconomia que escolheu literalmente, né? E assim eu fiz, foi assim que eu me inscrevi para a biblioteconomia. Como não fazia parte do meu sonho, naquela altura, fazer biblioteconomia, sim, aí eu fiz o vestibular em junho. Quando foi em janeiro daquele de 82, eu tinha arranjado emprego na prefeitura de Fortaleza, na Secretaria de Saúde. Naquela época a gente entrava, podia entrar sem concurso, né? Uhum. E aí meu pai, ele era muito amigo do prefeito aqui de Fortaleza na época, ele conseguiu esse emprego para mim lá na Secretaria de Saúde. Então, assim, eu já era empregada, eu ganhava salário mínimo. Eu era solteira, eu morava na casa da minha mãe, ok, estava tudo beleza. Quando foi em junho, eu passei no vestibular. Aí, nessa época, eu tinha um irmão, eu digo tinha porque ele já faleceu, ele trabalhava no Banco do Brasil, lá na Paraíba, e aí aconteceu de vir uma turma muito grande da Paraíba para um final de semana aqui em Fortaleza. A gente, na véspera do vestibular, a gente passou a noite inteirinha no forró. Cheguei em casa, 4 horas da manhã, o tempo de eu tomar banho e me deitar. Quando foi 6 horas da manhã, minha mãe me chamou. Vamos levantar que eu fiz vestibular. Eu falei, mãe do céu, não. Eu estou sem condições, passei a noite dançando um pouco. Como é que eu vou fazer prova no VSA? Vai. Você vai, porque você não vai jogar meu dinheiro fora. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai sim. Aí eu tomei um novo banho, que era para acordar, né? Aí tomei café e fui me deitar lá na sala enquanto meu pai terminava de fazer o café. E aí, quando terminou, ele disse assim, aonde é? Eu estava tão sonolenta que eu olhei o papelzinho, eu disse assim, é lá no campus universitário. Aí ele foi me deixar lá.
Eu tinha dinheiro na bolsa, assim, para tomar um refrigerante, pegar um ônibus para voltar para casa, não mais do que isso, né? Aí eu peguei uma fila gigante, não sei se você conhece aqui Fortaleza, mas Não. naquela época, ali na secretaria, a gente entrava pela curso de agronomia, era uma fila gigante mesmo, subia uma escadaria. Quando eu cheguei lá em cima, eu perguntei para uma das pessoas, falei, moça, onde é que fica essa sala? Ó, isso era 15 para 8, o portão fechava 8 horas. Aí ele disse assim, olha, isso aqui é lá na Avenida da Universidade. Não. Pegue um táxi e vai para lá. Eu falei, agora lascou, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para pegar um táxi, né? Se eu pegasse um ônibus, porque tinha um ônibus do campus universitário para a Avenida da Universidade, mas era distante, tempo, em 15 minutos era impossível de eu chegar. Eu falei, pronto, eu vou chegar em casa, vou levar um carão da minha mãe que não tem tamanho. Eu disse ali as escadarias, aí encontrei. Olha, foi tudo, é porque eu acho que tinha que ser, sabe? Tinha um carro da Rádio Verdes Mares, cobrindo ali o vestibular. Aí eu cheguei lá e disse, moço, é o seguinte, são 15 para 8. Eu estou no local errado. Eu tenho que fazer prova lá na universidade. Eu não tenho dinheiro para pegar um táxi, eu quero pegar uma carona. Eu quero que vocês me dêem uma carona. Assim, na maior cara de pau. E aí ele pegou o Rio, disse assim, tudo bem, a gente te dá uma carona, mas tu tem que dar uma entrevista aqui. Eu falei, tá bom, mas a gente já estava no fogo mesmo, né? Eu disse, ok. Aí ia passando um rapaz, ele chamou esse rapaz ia fazer medicina, né? Um rapaz cheio de onda, que tinha estudado muito e tal e coisa. Aí ele perguntou para mim, aí eu contei bem rapidamente essa minha história, ele disse, olha, não tem problema não, que a Verdinha vai te dar sorte. Eu falei, ok. Aí ele me botou dentro do carro, gente, ele voou lá para a Avenida da Universidade. E aí eu consegui chegar lá entrar, o portão estava praticamente fechando. Eu corri e entrei. E foi assim, gente. Foi assim que eu fiz vestibular. Maravilhoso, maravilhoso. Só que eu não estava colocando nenhuma fé que eu ia passar, sabe? Porque por conta dessa coisa no primeiro dia, que era um dia importante ali da prova, eu estava meio sonolenta. Naquela época, o vestibular era somatório. Sim, Não sei se você chegou, sim. né? E aí teve algumas questões, principalmente de matemática, que eu não sabia, o que foi que eu fiz? Eu peguei todos aqueles números, eu multiplicava, eu dividia, o número que estava mais próximo, que tinha a resposta Era mais aquele. próxima. E foi assim, Muito nesse bom. roteiro que eu passei no vestibular. E quando saiu o resultado, naquela época, a própria TV Verdes Mares, ela dava cobertura no dia que a universidade saltava o resultado do vestibular, né? Ele colocava o nome por nome de todas as pessoas. Aí eu cheguei do trabalho bem rápido, fui tomar banho. Aí meu irmão bateu na porta do banheiro e disse, olha, tá saindo o resultado do vestibular. Eu falei, tá bom, vê aí se entrou, se saiu meu nome. E pronto, minha mãe tranquila. Quando eu disse para almoçar, eu falei, então, cadê? Aí ele disse, esqueceram de colocar seu nome. Eu falei, tá bom, também era muita sorte eu passar. Disse assim. Aí ele riu, disse, não, vai sair, depois do almoço vai sair o resultado. Aí, ok, almocei ali, né? Eu me lembro demais dessa cena, sabe? Eu estava sentada no sofá aqui, ó, serrando minha unha, o meu irmão deitado no chão, assim, perto da caixa de som, que nessa época tinha aquele som, assim, na sala, né? E o meu pai do meu lado, sabe? Aí começou, falou uns cursos, aí chegou a biblioteconomia. Quando eles começaram a chamar a biblioteconomia, eu pensei que eles estavam chamando em ordem alfabética. Aí chamou lá, não sei o que, chamou Maria das Tantas. Aí quando ele disse Maria, eu me levantei. Falei, não passei não, né? Porque eu pensei, o F vem antes do M, então não passei. Quando eu me levanto, aí ele chama Fabiola Maria Pereira de Bezerra, porque na verdade ele estava chamando era por ordem de classificação. É. Gente, vocês não têm noção. Eu dei um grito, meu pai me colocou no braço. Meu pai me colocou no braço e ali a gente ficou rodopiando dentro de casa. Foi uma alegria tão grande, tão grande. E foi assim, sabe? Foi assim que eu cheguei na biblioteca, né? Mas Legal. aí eu pensei, na hora que eu entrei mesmo na faculdade, eu pensei assim, bom, eu acredito que não Eu foi por vou, acaso. Fabiola, já tá os 24 segundos. Então a gente vai encerrar, mas a gente volta de imediato e você continua, porque a história é muito gostosa de ouvir, eu gostei, e bem interessante. Tá, gente? Aí vocês voltem conosco também, é só o prazo de encerrar essa primeira sessão, e aí a gente já tá voltando, tá? Um grande abraço para vocês aí. Vamos ver se a imagem entra, né?
porque... Não, vai entrar sim. Tava legal a sua imagem. Vai dar certo. Sua história é bem legal, gostei muito. Eu também posso fazer com aquela vez, eu saio, você não sai, eu saio, você me chama de Tudo novo, tá bem. certo? Tá bom. Gente, obrigada por vocês terem voltado. Tá muito gostosa a prosa dela, ela é bem divertida. Gostei muito de conhecê-la, é bem interessante. É bom essas histórias, né, de quando a gente é jovem, é tudo tão diferente. Pronto. Ah, agora deu certo. Então, continua falando da sua emoção na hora que vocês estavam rodopiando. Sim, então, é porque assim também tem um detalhe. O meu pai, ele sempre foi um homem de família, mas ele era um jeito um pouco sisudo, sabe? Não é que ele era antipático, ele tinha um jeito sisudo. Então, assim, o fato de ele me colocar no braço e a gente rodopiar, aquilo para mim foi mágico, né? Assim, o quanto que ele estava feliz. E aí, quando eu entrei na faculdade mesmo, eu me apropriei daquilo que Deus me deu de presente, que foi eu poder passar na faculdade, né? É, dentro desse cenário que eu contei para vocês aí, que aconteceu tudo por acaso, eu falei, não, gente, eu tenho que me casar mesmo com essa profissão, eu tenho que ser feliz com ela, né? Então, aí desde o começo, eu comecei a ver a profissão nessa perspectiva, sabe? Eu disse assim, eu não quero, porque também tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, eu não queria passar a minha vida toda ganhando o salário mínimo lá na prefeitura, né? Porque também tem muito isso, às vezes a gente se acomoda com a situação, né? Eu falei, não, eu quero crescer, não é por acaso que eu ganhei esse presente aí para entrar na Universidade Federal. E aí foi, desde o começo, eu comecei a enxergar a biotecnologia é, nesse sentido, sabe? E aí pronto, todo o meu caminhar na universidade foi pensando que eu queria crescer, né? Sempre, sempre, sabe? E foi E isso, foi por isso que eu te falei por acaso. Mas é bem interessante, eu gostei da sua entrada na biblioteconomia, bem legal. E uma outra coisa interessante que você falou na sua trajetória, né, da questão da inserção nas redes, do marketing, tudo, né, e que foi bem evidente para o início do sucesso da sua página, foi a questão da união entre a profissão. E eu acho que isso tem que ser cada vez mais evidente, né? Que você falou que foi a partir de alguns compartilhamentos, né? Um compartilhando o que o outro estava fazendo. E eu achei isso muito importante, porque é um tipo de marketing também, né? E se você quiser falar um pouquinho mais a respeito disso, porque eu acho que isso ajuda nós, enquanto profissionais, minha opinião agora, e depois você pode ter a sua opinião, nos ajuda enquanto profissionais bibliotecários, porque eu acredito que esse estigma e esse estereótipo que tem na nossa profissão, ele tem que acabar de uma vez por todas, sabe? Eu não gosto desse estereótipo da nossa profissão. Eu não me sinto diminuída porque sou bibliotecária de forma alguma, entendeu? Eu gosto muito da minha profissão e ela vai muito além daquilo que as pessoas pensam, né, que nós podemos ser. Ela vai muito além. E aí eu quero que você comente a respeito disso, dessa união, desse estereótipo, desse estigma que você também já comentou e que te auxiliou no seu marketing digital, né? É. Se a gente pensar que eu vou citar o Instagram, que é um ambiente que nós, né, a maioria está usando atualmente, né? Se a gente pensar que o Instagram é uma rede social, a gente nunca pode esquecer que ele é uma rede social. E a ideia da rede é uma rede, né? Naquela live da Bela, ela falou muita questão do network, né? A gente não pode Sim. nunca esquecer isso, sabe? E a gente está aqui nessa perspectiva de criar contatos, né? De aumentar a nossa rede. É. E essa coisa de dizer que os bibliotecários são desunidos, eu acho que está passando mais do que o tempo da gente desmistificar isso mesmo, tá? Eu acho assim que o céu pode brilhar para todos, o céu é enorme, não é? Não tem essa coisa de que fulano vai ofuscar o meu brilho, fulano, eu não posso crescer nessa área porque fulano já está, não tem nada a ver, tem espaço para todo mundo, sabe? Sim. E foi uma coisa que foi muito forte no trabalho da gente, foi isso, a gente dar visibilidade, a gente abrir espaços para os nossos colegas, sabe? Agora, tudo, gente, eu acho que depende da maneira como você se apropria da sua profissão, né?
eu vou te contar um episódio que aconteceu comigo, que não tem exatamente em relação com a rede, mas eu acho assim, não, eu sou fruto de tudo que eu vivi na minha profissão, né? Sim. Quando eu terminei a faculdade dia 16 de dezembro de 85, né? Como eu falei para vocês, eu já trabalhava na prefeitura, mas eu não queria mesmo. Principalmente depois que eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero ser bibliotecário, eu quero ganhar dinheiro como bibliotecário. E aí, nessa época, eu tinha uma pessoa conhecida que morava em Porto Velho, em Rondônia, e eu disse assim, ela veio de férias, ela tinha casado e veio com meu marido, a gente estava na praia, eu disse assim, olha, arranja um emprego para mim em Porto Velho que eu vou. Ela disse, dura? De novo. E aí ela voltou para Porto Velho com 15 dias, ela ligou para mim e disse assim, olha, arranjei um emprego para ti no Sebrae, que era, hoje chama Sebrae, mas naquela época chama Sebrae. E aí, gente, em 15 dias eu arrumei minha vida aqui, peguei licença sem remuneração na prefeitura e fui para Porto Velho, né? Eu passei 2 meses já no SEAD, 2 meses e meio, né? Mas o diretor de lá, ele era muito nazista, sabe? Ele controlava as ligações da gente, correspondência, era um horror. Eu, recém-formada, minha cabeça assim, turbilhando de ideias, eu falei, eu não vou ficar aqui. É certo que eu não vou ficar aqui. E aí, com 2 meses e meio, eu pedi as contas lá do SEAD e a minha mãe volta para casa. Você não vai ficar desempregada aí? Eu falei, não. Aí eu recebi o convite, que foi pelo marido dessa conhecida, que ele era um dos procuradores procurador do Estado, e ele arranjou uma vaga para mim na biblioteca pública, para ser diretora da biblioteca pública, imagina, recém-formada, né? E aí eu recebi de presente a biblioteca pública estadual de Porto Velho, que foi um novo desafio. E assim, esse meu jeito assim de criar, eu sou uma pessoa muito criativa, sabe? Eu gosto de inovar, né? Na minha área. E a gente criou um trabalho diferente na biblioteca pública. Por conta do trabalho feito na biblioteca pública, eu recebi um convite para ser diretora da Procuradoria-Geral do Estado, da biblioteca, ganhando mais de 3 vezes mais do que o meu salário lá na biblioteca pública, né? Aí realmente não tem pastão, amiga, que consiga vencer um salário quase 4 vezes maior que o seu, né? Fui lá para a Procuradoria. E aí, quando eu cheguei na Procuradoria, você trabalhar com advogado é muito difícil, sabe? Na Procuradoria existia 2 tipos de profissionais. Os advogados, que eram procuradores, eu, que era bibliotecária, e tinha o pessoal administrativo, né? Então, eu brigava até pela minha folha de contas. Eu falei, não, eu quero a minha folha de contas junto com os procuradores, porque eu sou formada como eles. E aí tinha um procurador, que ele era recém-formado como eu, mais cheio de empáfia, né? Ele chegava na biblioteca, tinha divisórias de vidro, e dava acesso às outras subprocuradoria. Ele batia no vidro, aí ele apontava para o telefone para eu atender o telefone, sabe? Aí ele dizia assim, bibliotecária, desse jeito, bibliotecária, me dê aí o livro de ações decisórias. Isso ok. Aí eu procurava o livro, batia no vidro, mandava atender o telefone e mostrava o livro. Só que mãe, sua secretária me pegar aqui. Então, assim, desde o começo, eu tive que me impor como bibliotecária, para que as pessoas entendessem que a minha profissão não era menor. Eu queria ser respeitada como profissional. E aí, durante todo o meu percurso profissional, eu sempre trabalhei nessa linha, que as pessoas me respeitassem como profissional, que era o que eu era, né? E isso ajudou muito para o trabalho que eu desenvolvo até hoje. Sabe? Então, todo o meu caminhar foi isso. Então, é muito importante que o profissional se empodere mesmo do seu título como graduado, né? Que ele é bibliotecário, né? Então, ele precisa ser respeitado como profissional, sabe? E eu acho que isso é a base de todo mundo, a base de tudo. Você não pode ter essa ideia de subserviência, né? Dessa coisa menor, sabe? Quando eu estava aqui na universidade também, a gente teve um episódio que eu gosto muito de contar, que para mim foi um episódio muito clássico. A gente estava mudando de sistema, que a gente comprou o Pérgamo, né? A gente vai mudar o sistema, assim, todo mundo fica naquele frisson, que não sabe como é. Nessa época, eu era diretora da Biblioteca de Ciência e Tecnologia. Tinha filas quilométricas, que você não faz noção, assim, de manhã cedo, para os alunos pegarem o livro. Aí uma fila gigante que fazia mesmo uma cobrinha no hall da biblioteca, chegou um professor da engenharia, batendo assim no balcão, eu vim aqui resolver um problema. Aí nós tínhamos uma colega na época que era lá do balcão, ela ficou logo assustada, ele olhou assim para mim pedindo socorro, eu fui lá, eu digo, diga professor, olha, esse rapaz
tá há 15 dias procurando, era um livro de computação, um livro novo, uma coleção nova que tinha chegado. E ele não consegue o livro, de jeito que não está na biblioteca. Eu falei, não está, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Aí eu entrei no Perto, eu falei, professor, tem o livro está aqui na estante, já faz tantos dias que o livro está disponível aqui na estante. Aí ele pegou, ele foi tão arrogante, ele disse assim, pois então mande alguém buscar. Eu falei, não, nós não temos esse serviço aqui. Sabe por que eu disse isso? Porque naquele momento era importante que ele Travou. respeitasse. Para mim, não. As histórias dela tem... Pronto, Ah, voltou. voltou. Isso. Pode falar porque você não foi lá É, buscar. então, aí eu poderia perfeitamente ir, eu pedi um colega para ir piscar, sabe? Mas era importante que aquele professor entendesse que, primeiro, que você não pode chegar na biblioteca, né? Nós somos funcionários públicos, mas nós temos que ser respeitados, né? Uhum. Somos profissionais como ele. Então, ele chegou com um empáfia muito grande, querendo minimizar o trabalho da gente, que aquilo eu não ia admitir em hipótese alguma. Eu falei, não, professor, eu não tenho esse serviço aqui. Eu lhe dou o número de classificação, a pessoa vai buscar na instante. Aí ele quis se afobar comigo, aí o rapaz disse assim, pai, pode deixar que eu vou buscar. Quando ele disse essa palavrinha mágica, aí eu falei, já entendi, né? Aí ele pegou e disse assim, aí o rapaz foi buscar, uma boa, pegou o livro. Quando ele voltou, ele disse assim, aí ele jogou o livro assim no balcão e disse, agora a senhora faça um empréstimo para ele. Eu falei, não, professor, o seu filho vai ter que pegar a fila. Porque aqui na biblioteca a gente não faz diferença do atendimento do aluno e do professor, são todos usuários. Seu filho vai ter que pegar a fila. Nossa. Aí ele pegou, bateu no balcão, pois eu quero falar com a diretora da biblioteca. Eu falei, pois não, o senhor Pode está falar. falando com ela. Gente, foi uma risada homérica, assim, na fila toda, sabe? Mas, assim, não é que eu quisesse ser arrogante com ele, não, sabe? Mas é porque a gente não pode esquecer nunca que a gente tem que ser respeitado profissionalmente, Sim, né? com certeza. Com certeza. E é justamente tem umas pessoas que subjugam a gente por ser bibliotecário, você entendeu? E vem com essa questão de serviência mesmo. A gente não quer ser arrogante também, não queremos ser tratado melhor do que ninguém, somente como profissional, né? E foi maravilhosa a sua posição, maravilhosa mesmo, e eu acho que tem que seguir por essa linha mesmo de querer respeito, né? A gente chama tanta gente de doutor aí que não são doutores, e muitos bibliotecários que são, e aí vive com aquela cabecinha baixa, como se não tivesse um preparo, não tivesse se esforçado para buscar conhecimento, respaldo científico, né? E a gente fica ali de cabecinha baixa e pedindo, por favor, né? Mas muito bom, gostei. A sua trajetória é muito bom. Isso, respeito é bom e a gente gosta mesmo, Melissa. E aí tem muitas perguntas para você, mas é porque eu notei tanta coisa, você foi falando e borbulhou e eu até esqueci da pergunta do povo. É que você foi falando assim, foi ficando tão interessante, eu esqueci um pouco da, da pergunta das pessoas. Mas aí tem uma pergunta aqui, na sua opinião, você falou nessa última falinha sua aqui, mas eu quero ver se você bate um pouquinho mais nisso, porque é um dos temas da sua fala. Na sua opinião, existe mercado de trabalho para os bibliotecários? Porque aí Mas você... sempre, sempre, sempre. Olha, repare bem, eu entrei no mercado de trabalho em 86, certo? 86. Se não existia esse mercado de trabalho, eu já estava fora faz tempo. Sim. Porque, assim, o modelo de biblioteca que eu fui formada era um modelo analógico, né? Uhum. Totalmente analógico. Os usuários, assim, estou usando a palavra usuário, mas uso muito meu Deus, agora não me Aqui fugiu ainda a é palavra que eu usuário. estou usando. Hã? Aqui ainda é Não, usuário. eles estão usando agora Cliente? interagente, Ah, interagente. Ah, a Melissa falou na outra, é verdade. É. Enfim, e agora eu não sei o que eu estava falando, meu Deus.
Do mercado de trabalho, que você, se não tivesse, quando era analógico, você já teria saído. E aí você foi falar do. Então, assim, toda a minha geração, a geração de bibliotecários que foi formada, como eu, na década, meada da década de 80, o mercado que existia à nossa frente era totalmente diferente, né? A biblioteca era analógica, os usuários eram presenciais, os livros eram físicos, né? O que existia de mais moderno naquela época era aquela leitura de microficha, que a gente trabalhava no Kombucha, né? E eu me sentia assim, o top dos top, porque eu estava trabalhando com microficha, hoje elas estão totalmente obsoletas. Então é Uhum. assim, é, se a gente, porque assim, a gente tem que se adaptar e se modernizar às coisas que vão acontecendo, né? Porque repara, se a gente não, se a minha geração, se eu particularmente não tivesse entrado numa vibe, outra, para estar sempre me qualificando, eu já estava fora de mercado há muito tempo. Então, assim, se existia e se existe mercado de trabalho bibliotecário que veio com aquela formação eu, da década de 80, e tem muita gente que ainda está hoje na ativa e trabalhando bem, não é? Por que, que não tem para esses bibliotecários recém-formados que estão sendo formados para um mundo novo, um mundo diferente, né? Onde a informação ela tramita ali por várias esferas, né? De diferentes formatos, sabe? Então, existe sim, existe espaço bibliotecário, eu acredito muito nisso, né? Agora, uma coisa que eu acredito, principalmente se você for usar as redes sociais, porque cada pessoa, assim, quando a gente está na universidade, a gente recebe, tem um leque de informações de formação que a gente vai tendo ali pelas diversas disciplinas. Mas sempre tem uma específica que a gente se identifica mais, que a gente Sim. tem maior habilidade. Né? Então, é assim, a minha sugestão é trabalhe com esse conhecimento, que você tenha uma maior habilidade, que você tenha uma maior expertise, para você criar, então, uma oportunidade de trabalho, sabe? E não espere só pela questão do concurso público, porque assim, nós estamos vivendo os tempos difíceis, né? Sim. Está tudo muito, muito confuso, né? Aqui nesse Brasil, atualmente. Eu acho que essa coisa do concurso público, ele é uma questão de tempo mesmo para ele deixar de existir. Eu acho que a tendência eles vão terceirizar as universidades, os funcionários, enfim. Eu acho assim que você tem que criar uma possibilidade de outra para você atuar como bibliotecário a partir da sua habilidade, sabe? E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. É, eu fui casada, né? Já tem muitos anos separada. Quando eu me separei, você repara que eu com 3 filhos, a gente tem uma quebra no salário, né? Porque existe ali uma divisão. Eu tive que me virar nos 30 mesmo para poder não diminuir a qualidade, o padrão de vida dos meus filhos e a minha, né? E aí eu pensei, eu não tenho. Isso foi em 90 e pouco. Eu não tenho dinheiro para eu começar um negócio, mas eu tenho o meu conhecimento. Dentro do meu conhecimento, qual é a maior habilidade que eu tinha? Naquela época, a minha maior habilidade era trabalhar com as normas da BNT, porque durante 19 anos eu dei treinamentos da BNT lá na biblioteca universitária, sabe? Então eu peguei daquela minha expertise, que na verdade eu ia precisar ter uma disponibilidade de dinheiro, né, para eu começar alguma coisa, e aí eu comecei a eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele era muito bom de português, ele era assim, espetacular. E aí tinha uma bolsista na biblioteca que ela digitava muito bem, a gente fez uma equipe, eu como bibliotecária, normalizando trabalho, ele como revisor de português e a menina digitando trabalho. Como eu trabalhava na referência, trabalhava muito com o pessoal da pós-graduação, né, o pessoal do doutorado, do mestrado, quando você está fazendo uma pesquisa, você que é professora sabe bem disso, tem uma altura que o aluno não dá conta de fazer tudo, né? De normalizar um trabalho. E aí eu fiquei pensando, bom, esse trabalho, tem muitos colegas que fazem, eu preciso descobrir uma coisa diferente que eu possa agregar naquele meu trabalho lá, para que eu possa gerar mais valor. Aí o pessoal vinha desesperado, pedir para a gente normalizar as dissertações, as teses, né? Eu dizia assim, olha, ok, tudo bem, eu preciso de todo o teu documento primário. Ele disse, como assim? Sim, eu vou normalizar seu trabalho, mas eu preciso dar uma garantia do trabalho que eu estou fazendo. Então, para eu dar a garantia, porque veja bem,
Quando você vai fazer uma referência, você pode, como você não conhece as normas, você pode fazer de qualquer jeito, né? Então, para eu certificar meu trabalho, eu quero que você me dê toda a sua fonte primária. O que você não tiver aí, que você tiver usado na internet ou alguma coisa desse tipo, eu vou pesquisar. Pronto. Aí a gente agregava valor assim, sabe? Aí o pessoal chegava lá na minha casa com malas cheias de livros. Então, assim, foi uma maneira que eu descobri naquela época e eu ganhei muito dinheiro naquela época. E ainda hoje tem colegas que fazem muito dinheiro trabalhando com normalização, né? Sim. Então, assim, isso porque eu tive essa experiência, sabe? Se você não conseguir um emprego formal, trabalha com a maior habilidade que você tem. Né? E hoje a biotecnologia ela te abre muitas saídas profissionais, né? Sim, com certeza. Tem coisas que eu até nem consigo ilustrar, porque como eu vim de uma outra geração de formação de bibliotecária, né? Mas, entende? E esse pessoal que está saindo agora, entrando no mercado agora, tem possibilidade. Travou novamente, pessoal. Realmente está travando bastante. Foi, voltou, né? Pronto. Então, aí quando você. É porque eu entendi, porque mercado de trabalho há mesmo, né? Tanto sem ser nas plataformas digitais, porque você veio para o mundo digital e também, né, fez uma forma de investimento e de retorno também, né, nisso. E quando você foi estudar plataformas digitais na Universidade de Porto, por que você quis ir para lá, fazer o seu doutorado? E você fez também o seu mestrado lá, né? Mestrado. É assim, eu vim de uma família que não tinha muitas condições financeiras de bancar um estudo para mim fora do país. É um sonho que eu tinha, né? Os meus sonhos, eles podem não acontecer logo, mas eles sempre acontecem, porque eu não abro mão deles. Né? Então, é assim, quando eu... E foi, eu não digo que foi o quê? Por exemplo, se eu terminei a faculdade, o negócio era ganhar dinheiro. Tá? Aí eu parti logo para o mercado de trabalho. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tenho uma amiga que ela tinha muitos recursos. E ela gostava muito de mim, e a família dela tinha um apartamento no Rio de Janeiro, ali na Copacabana, O na som não rua tá dando para te Maranhão. ouvir direito, Fabi. Tá meio. Tá abafado o seu som. Não sei. Mas eu estou Aí. escutando um barulhinho, mas eu acho que. Agora Pronto, melhorou. né? Agora melhorou. Enfim. Isso. Certo. Aí, quando eu terminei a faculdade, como ela gostava muito de mim, ela disse: Olha, se tu quiser fazer teu mestrado lá no Rio, eu te dou a chave do apartamento do meu pai, tu vai fazer teu curso lá, de mestrado. Mas naquela época, porque assim, naquela época, em 85, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente só com graduação a gente podia caminhar muito bem. Né? Hoje aqui é impossível você pensar num profissional somente com graduação. Sim. Mas naquela época eu estava focada em ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Né? Eu disse, não, eu não vou agora, eu vou para Porto Velho ser bibliotecária lá. E aí eu passei 7 anos e 6 meses lá em Portugal. Quando eu me separei, então eu voltei para a universidade, já trabalhava na universidade, né, que eu fui transferida, eu disse, eu tenho meu emprego na universidade, tá ok, dá para eu sobreviver. Quando eu me separei, que aí eu tive aquela quebra financeira lá, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para aumentar o meu salário. Aí eu parti para a especialização. Né? Entendi. Já estava com muitos anos longe de sala de aula. Aí fiz a minha especialização visando mesmo aumentar, naquela época, 15% que aumentava no salário. Quando eu entrei na especialização, eu falei, não, agora eu não quero parar de estudar. Porque também tinha uma necessidade que motivava, né? Eu precisava aumentar meu salário por conta dos meus filhos, meus filhos eram muito pequenos. Você Aí eu igual estava gosta de fazendo dinheiro, efetivo. hein? Mas gosta de dinheiro. Gente, Não tem não como é ficar pecado, sem, né? é pecado a gente gostar de dinheiro, não é? Eu Não. acho que você não pode.
a gente você não pode ser refém do dinheiro, mas você pode se É alinhar a ele. verdade. E se eu tinha uma profissão, eu queria ganhar dinheiro com a minha profissão, obviamente, né? A gente Certíssima. não tem. Exatamente. Aí, pronto, quando eu estava fazendo a especialização, eu já estava visando o mestrado, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu até postei, acho que foi antes de ontem, fiz um post contando essa história, como foi que eu consegui a minha bolsa do mestrado. Eu era diretora da Biblioteca de Ciência e Tecnologia, fui lá na reitoria para resolver o negócio da biblioteca, encontrei com um colega que é dos assuntos internacionais, e eu perguntei para ele se não tinha nenhum curso fora do Brasil que eu pudesse fazer, porque eu tinha muita vontade. Meus pais nunca tiveram condições, né? E aí eu já estava 5 anos separada. Esses meus 5 anos foi um período muito difícil para organizar a minha vida financeira mesmo, né? E aí ele me disse que tinha um programa, que era o programa Alban, que era da União Europeia para os países da América Latina, e que meu perfil dava certinho para aquele programa, só que ele tinha acabado de fechar. Aí eu passei um ano inteirinho sonhando em estudar fora, sonhando, pesquisando. Eu pesquisei tanto que eu sabia até o preço do pão carioquinha lá em Portugal, que por acaso não chama carioquinha, chama biju, né? E aí, além da questão da motivação, eu também tinha uma motivação do coração, porque nesses 5 anos aí, tinha conhecido uma pessoa em Portugal, né, um português, que mexeu um pouco no meu Ó. coração e que me motivou a Outra ter essa motivação mesmo, isso aí é motivação. de também me permitir viver esse momento, né? Depois de 5 anos, assim, na peia mesmo, assim, na economia de guerra dentro de casa, eu falei, não, eu me reuni com meus filhos, olha, agora eu vou investir um pouquinho na minha qualificação para trazer um retorno para cá, sabe? Então, assim, foi um conjunto de coisas, né? Foi a minha vontade, eu tinha um sonho mesmo, eu queria ser mestre, eu queria ser doutora, eu queria ser PH, eu queria ser tudo, sabe? Mas, então as coisas estavam assim, tudo muito. Né? Aí eu passei nessa seleção, eram 570, eles aprovaram 570, parece. Eu tirei o 42º lugar na América Latina Ó. toda, tudo aquilo foi. E aí, quando eu fui aprovada, eu não tinha o dinheiro nem para comprar passagem para ir para Portugal, repara. Estava chegando o dia, e aquilo me deu desespero, sabe? E aí apareceu um anjo de luz na minha vida que me deu a passagem para Portugal. Ó. Eu vendi o meu carro, que era o dinheiro que eu ia me manter ali até a minha bolsa sair, né? Então foi assim. Aí foi por isso que eu resolvi ir para Portugal, sabe? Aí quando eu estava fazendo o mestrado, eu já queria fazer o doutorado. Eu falei, não, eu já comecei, agora eu quero fechar todo o meu ciclo, porque tinha uma questão de uma realização profissional minha, né? Que eu tive que adiar muito. Hoje, todo mundo que termina a faculdade, eu acho que deve mesmo partir para uma especialização, um mestrado, um doutorado, né? Sim. A gente não consegue mais se manter no mercado só com a graduação, é impossível mesmo, sabe? E aí foi isso. Quando eu estava fazendo mestrado, já estava sonhando com doutorado, né? A minha orientadora do mestrado também foi a minha orientadora do doutorado. Uhum. Eu passei, aí eu, quando eu saí para fazer o mestrado, eu assinei um termo de compromisso na universidade que eu passei 2 anos e 4 meses fora. Então, eu tinha que voltar para pagar aquele tempo, né? Eu só podia me ausentar novamente aqui do Brasil e da universidade depois que eu cumprisse aquele período. E aí foi uma coisa, quando eu voltei, eu disse para o meu diretor, disse, olha, eu quero fazer o doutorado. Eu agora quero continuar, eu quero fechar todo o meu ciclo, né, de formação. E aí, pronto, quando eu voltei, aqueles 2 anos e 4 meses que eu vivi aqui no Brasil, foi pensando no meu doutorado. Aí abri umas bolsas, sim, aí eu tentei uma bolsa aqui pela CAPES, mas como eu não era professora, eu não tive hipótese de ganhar uma bolsa, né? Eu falei, não importa, eu vou ganhar uma bolsa lá fora. Aí tem a FCT, que ela é equivalente à CAPES aqui no Brasil, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, né? Eu comecei a estudar ali como era, como é que funcionava a seleção dele para ganhar a bolsa de doutorado. E aí eu fiz a seleção, eu passei, eu tirei o terceiro lugar naquele programa, sabe? Só que aí mudou a lei de imigração lá em Portugal. Aí, por conta disso, eu não pude, eu perdi a minha vaga no doutorado e perdi a bolsa, né? Aí eu não cheguei nem a ganhar, porque eu tinha que ter uma aprovação da universidade, um aceite de lá, e para ganhar a bolsa, eu tinha que ter
o visto. Eu não podia ter visto porque tinha fechado. Enfim, foi uma... Eu sofri muito, eu passei um ano ali sofrendo muito. Aí quando foi, eu disse, não, eu quero fazer o doutorado, mas então eu tenho que investir, eu tenho que me aventurar no sentido. Eu comprei uma passagem, fui para Portugal, né? Fui lá no serviço o CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras. Aí eu levei para ele aquela minha aprovação da STT. Ele disse, olha, eu preciso de um visto para estudar aqui em Portugal. Porque está aqui, eu ganhei a bolsa, mas eu não pude, eu passei no concurso, mas eu não pude receber a bolsa, porque eu não tinha visto. Vocês mudou a lei de imigração. Eu preciso que vocês... Né? Aí eles são muito fechados. A criatura que me atendeu, ela foi terrível. Ela me fez chorar. Ela me fez chorar naquele balcão de atendimento. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, eu gastei muito dinheiro, vim do Brasil para cá para tentar conseguir meu visto. Assim, quem mandou você vir para cá? Né? Foi assim, tão constrangedor. Aí a diretora, a chefe dela, sei lá, ela viu aquela... Todo mundo estava ali. Eu chorava feito criança, sabe? Eu chorava bem literalmente, né? Aí ela me chamou lá dentro, a chefe lá do setor me chamou lá dentro, aí eu fui contar para ela, eu tinha levado toda a documentação, né? Ela disse assim, não, você vai... Eu disse, olha, eu fiz o mestrado aqui eu ganhei, eu tinha levado o resultado da aprovação da FCT, né? Ela disse assim, não, tudo bem, a gente vai te dar o visto. E foi assim, foi um anjo que Deus botou na minha vida naquele momento, sabe? Aí eu voltei para o Brasil, né? Eu esperei abrir a seleção no novo ano para a Bolsa. Aí minha orientadora disse assim, você vai fazer, você vai passar. E aí eu tirei o primeiro lugar. Nossa, que Eu tirei o maravilha. primeiro lugar na minha área de ciência da informação. Só que naquela época, o mestrado, não, o doutorado não era em plataforma digital, era ciência da informação, né? Sim. Eu comecei a fazer o doutorado em ciência da informação. Só que teve o processo de Bolonha, que mudou toda a estrutura lá dos cursos na Europa, e mudou o nosso doutorado. Então, de ciência da informação, ele passou para a plataforma digital. Ah, Mas, na verdade, entende? A nossa turma mesmo, que foi a minha turma que passou essa migração, a gente praticamente não teve disciplina de plataforma digital. A gente ganhou o título, né? Tá entendendo? Mas a nossa formação era de ciência da informação, né? O que a gente viu assim nessa área de plataforma foi nos seminários, né, que a gente foi fazendo ao longo ali do curso, sabe? Mas eu entendi. ganhei de presente nesse sentido, porque foi por conta do processo de Bolonha. Mas foi por isso, Aí sabe? mas Mas aí eu eu acho acho que... que Ah, pode falar. sim, eu acho que todo profissional deve viver essa experiência, sabe, de morar fora do Brasil, né? Eu acho que é muito importante a gente Sim. conhecer outra realidade, sabe? E voltar assim com uma bagagem diferente, né? E foi isso. É, é interessante, assim, porque eu achei, lendo o seu currículo, que essa paixão pelas redes, pela mídia, pelas digitais, é que fez você fazer sobre plataformas digitais, você entendeu? E quer dizer, foi realmente uma questão de política, política educacional, né, local, né, que aí acabou revirando e te deu um título, mas que não foi necessariamente por conta daquilo que você já exercia aqui, né, que eram as redes digitais, né? Mas, na verdade, quando eu terminei o doutorado, eu ainda não estava nas redes, porque eu terminei o doutorado em 90, 2006. Eu fui para Portugal em 2012. Eu fui para 2012, essa Portugal em colocou aqui, 2012. 2012. Uhum. É, foi quando eu terminei o doutorado, né? 2012, acho que foi. E eu comecei meu trabalho em 2014. Eu já tinha voltado para cá, sabe? Mas eu acho que é esse meu lado inquieto, né? Sim. Tá entendendo? E Eu aquela coisa de eu ficar atenta ao que estava acontecendo na minha volta, sabe? Eu fui entendi. motivada muito por isso. É porque eu tenho uma pergunta de uma seguidora sua, inclusive. Ela disse assim, ó, sou sua seguidora, amo seus posts, gostaria de abrir um negócio próprio, mas tenho muitas dúvidas de como gerenciar. Será que haveria a possibilidade de você dar algumas dicas? Essa Ah, bibliotecária também. é. É assim, a dica que eu dou, porque eu não consigo mais imaginar uma empresa que esteja longe das redes sociais, né? Se ela está começando, a base de qualquer trabalho, de qualquer, é as redes sociais. Então, assim, eu não sei qual é o negócio dela, é difícil a gente assim, apresentar alguma opinião que eu não conheço, né? Mas que ela use as redes sociais para
criar base, sabe? Criar base do negócio. Porque, assim, nós estamos vivendo um mundo que está muito complicado, né? A economia está muito delicada e, nesse momento, eu acho que é muito arriscado você investir um dinheiro para você começar um negócio sem ter certeza se vai dar certo. Então, assim, a semente do seu negócio você deve plantar nas redes sociais, sabe? Criar uma página no Instagram. Estou dizendo Instagram que é a base de tudo agora, né? Usar o Telegram como um complemento ali do seu trabalho, sabe? E construindo conteúdo direcionado para aquele seu negócio que você quer desenvolver, que é para, primeiro, se fortalecer você, né, a sua ideia, né, criar um propósito, entender o porquê e o para que você quer fazer aquele negócio, esquecer a questão da grana no primeiro momento, focar na construção de conteúdo, sabe? E a coisa vai acontecendo. E outra coisa, gente, ter resiliência. Resiliência é a base de qualquer trabalho nas redes sociais. Né? Sim. Eu contei para vocês a história quando eu abri a loja, eu pensei que ia morrer de vender, porque a gente tinha um monte de seguidores. Resiliência é a palavra-chave, né? Para começar qualquer negócio. E construir conteúdo baseado naquele sua ideia de negócio. É isso. Entendi. Eu acho que a receita é essa. Aí tem uma outra pergunta que a pessoa questiona. Qual que é o maior erro, assim, do que você percebe, né? Porque, querendo ou não, se você tem uma rede digital, você tem um perfil digital, você acaba olhando outros, porque a gente sempre visita. Porque quem faz marketing olha o que, que o vizinho está fazendo, né? Para a gente tentar tirar daquilo ali algumas ideias também, né? Ou ver o que é o erro dele para não cometer o mesmo. E dessas análises suas, já que você é inquieta, você pesquisa muito, né? Uma pessoa que vai pesquisando, você pesquisa muito. Você é pesquisadora mesmo. Qual que você acha que é o maior erro dos bibliotecários hoje nas mídias sociais? Esses que estão se utilizando delas, assim. Não precisa identificar o nome de ninguém, mas é só o que você percebe. É assim, se você vai visitar, vou usar a palavra visitar, né? O perfil dos colegas com Ah, o outro inspiração, pescoçar, né? Assim que me falam na sala de aula, é o pescoçar. Vai pescoçar o perfil do outro, né? Que é o visitar. Só que os meninos falam pescoçar aqui. então, assim, se você vai buscar como inspiração, ok, mas para copiar, não. Sabe por quê? O público é diferente, não é? O Isso. público que você quer atingir é diferente daquela pessoa, daquele determinado perfil, sabe? Eu até não sou uma pessoa que anda stalkeando muito as pessoas, não, sabe? Porque tem uma frase no marketing digital que eu gosto muito, é assim, que você não deve, não é bem uma frase, é uma ideia, né? Que você não deve acompanhar muito os seus concorrentes para você não ocupar a sua mente com aquilo, sabe? Tá entendendo? Para você não se deixar influenciar, e fulano está fazendo isso, porque fulano conseguiu tal seguidores, por que eu não consigo? Não. Então, eu não, de princípio, eu não vou. De vez em quando, assim, eu dou uma olhadinha, porque está aparecendo ali no nosso feed, né? Vai aparecendo ali, não é bem no feed, vai aparecendo ali nos stories, né? Mas, a princípio, eu não gosto de ver os concorrentes. Eu gosto de acompanhar um ou outro colega que eu tenho mais afinidade, né? Nós temos um grupo fechado de colegas que a gente se ajuda muito, sabe? Quando eu tenho uma ideia, eu coloco ali, é um grupo do WhatsApp, né? A gente troca ideia. Aí, olha, gente, eu pensei tal coisa, o que é que vocês acham sobre isso, sabe? Eu acho assim que mais do que você ficar stalkeando os colegas, é você ter uma rede, né, mais próximas e ter pessoas que têm o mesmo propósito que o seu e você possa trocar ideias, sabe? Agora, eu confesso que eu procuro, eu acompanho muito mais assiduamente os profissionais de marketing, né? Porque, assim, embora hoje exista muita ação de bibliotecários e empreendedores, eles estão ainda assim, numa fase mais inicial. Tem um ou outro, né, que já estão mais empoderados de conteúdos de marketing, sabe? Mas como eu já comecei um pouquinho mais atrás, né, eu preciso de informações que eles ainda não precisam. Não é que eu seja, mas sabe, tá entendendo? Estou dizendo Entendi. assim que nós não estamos andando no mesmo, né, uns estão mais na frente, outros mais atrás. Então eu acompanho assim grandes players do mercado de marketing que para eu ter mesmo ideias, né? Você trabalhar com as redes sociais, você tem que estar muito atenado com as novidades, sabe? E nesse sentido, o pessoal novo tem muito mais vantagem do que eu.
eu reconheço isso, sabe? Porque é tudo mais rápido, ele tem um entendimento mais rápido, né? Eu não sou nativa digital, eu sou imigrante digital, é diferente do pessoal que é nativo digital, Nossa, mas que eu te já acho nasceu. muito dinâmica, Fabíola. Eu te acho muito dinâmica. Eu te acho. Pois é, mas eu sei que estou, mas eu também eu consigo reconhecer algumas limitações que eu tenho, sabe? Por exemplo, eu já não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem de ter blog, ter isso, aquilo, outro, não. Eu Uhum. preciso focar, né? É diferente dessa galera nova, sabe? Então, assim, se eu puder trazer para junto de mim pessoas que têm mais energia nesse sentido, né? Conseguem andar para lá e para cá com mais agilidade, sabe? É Mas isso. eu acredito que a pergunta dele era assim, na sua visão crítica, justamente de marketing digital, porque você buscou, né, formação nisso, o que você percebe que os colegas profissionais bibliotecários têm feito de erro, entendeu? Não era nem de você copiar, é porque a gente visita e a gente sabe que às vezes as pessoas Ah, cometem sim. alguns erros ao tentar fazer o marketing digital. Então é nessa percepção. Quando eu falei visitar, assim, olhar, é nessa visão crítica, entendeu? De erros que às vezes eles estão cometendo. É complicada essa pergunta, sabe? Sim, Porque eu acho assim, que não existe o certo e o errado, né? Existe a maneira que você quer desenvolver aquele seu trabalho. E, basicamente, o marketing é teste. Você vai testando, testando, testando. Então, assim, se uma determinada pessoa, um determinado perfil, fez uma determinada ação que eu possa achar que não é correto, digamos assim, eu prefiro achar que ela está fazendo um teste, né? Porque a entendi. base do marketing digital é teste, sabe? Então, assim, Entendi. às vezes eu passo um tempão produzindo conteúdo que eu acho que vai bombar, quando eu posto, é zero, entendeu? É Entendi. assim, então, assim, um erro que eu posso, não exatamente só para o bibliotecário, para qualquer pessoa que cria conteúdo nas redes sociais, a gente não tem que pensar que a gente está construindo para a gente. Eu estou construindo para o meu público, né? Uhum. Então, aí, por isso que é importante as pessoas que trabalham no marketing, falando de persona, 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 e você precisa conhecer o seu persona, e às vezes esse conceito é difícil de ser todo entendido. Mas a cultura do persona, exatamente para facilitar que a gente erre menos. Entendi. Eu acredito que depois desse tempo todinho que eu estou trabalhando com marketing digital, há pouco tempo mesmo, e eu tive um insight, eu ficava pensando, qual é a minha persona, né? Eu tenho dois ou três personas, basicamente dois, né? E eu fiquei pensando, ora, eu sou a persona do meu negócio, porque eu sou uma pessoa transformada, né? Porque, veja bem, eu acredito que, por meio das coisas que a gente cria, a gente empodera os proprietários, a gente cria essa paixão, essa visão, né? Esse olhar diferente da profissão. Mas isso era, até então eu ficava pensando assim, eu não via uma profissão, eu via só uma pessoa que pode sentir. O som diminuiu. O som diminuiu. O seu. Pronto, voltou, Aí. né? Agora É não. um barulho, é como se fosse um liquidificador, mas eu estou sozinha em casa. Enfim, então é assim, é isso. Quando eu entendi que eu era a persona do meu negócio, então ficou mais fácil de eu construir o conteúdo, sabe? Então, eu não vou dizer erro, mas eu vou dizer a palavra dificuldade, né? É eles entenderem esse conceito, porque existem alguns conceitos do marketing que é importante a gente ter para a gente poder trabalhar bem aqui na rede social. E o primeiro deles é a questão do persona, sabe? É a Entendi. mesma coisa do nosso usuário. Quando você entra numa biblioteca, vou dar um exemplo assim que fica mais fácil. Quando você entra numa biblioteca de direito, quer dizer, especializada em direito, você não vai ter que se apropriar daquele conhecimento específico daquela área para Sim. você atender o usuário. No Sim. marketing é a mesma coisa. Entendi. Você precisa definir quem você quer atingir com o seu trabalho, né? Aí então você vai criar um modelo de cliente ideal e aí você vai construir conteúdo assim. Nós temos É um isso. comentário aqui, que eu acho que vai um pouco de enquanto você está falando, né? Muitos copiam, mas não mencionam, não fazem um repost. Isso eu acho muito chato. Você leva tempo a produzir conteúdo e alguns pegam e publicam como se fosse deles. Eu odeio isso. É, isso é verdade. A Tatiane Aconteceu falou. comigo, aconteceu comigo um dia desse, uma pessoa repostou lá no feed, né?
E aí eu peguei, porque assim, eu também gosto muito de ficar, porque no Instagram é difícil da gente fazer o rastreamento, digamos assim, né? Para a gente descobrir quem foi que fez o compartilhamento. Porque as pessoas não nem sempre citam. No Facebook, não, você pega ali quem compartilhou e vai olhando, né? Aí aconteceu mesmo, foi casualmente de eu chegar em uma determinada página que a pessoa tinha replicado o meu conteúdo, ela botou zero informação que tinha sido a gente. Aí eu agradeci, né? Falei, olha, fico muito contente de você de ver nosso conteúdo que nós temos aqui, mas da próxima vez você lembre de citar a nossa página. Muito Porque não é bom. feio, gente, a gente lembrar Muito. isso. Tá? Agora, é uma coisa que eu tenho cuidado, assim, quando eu estou construindo, geralmente eu uso carrosséis, né? Eu gosto muito de usar o carrossel aqui no Instagram, no convite. Eu tenho cuidado de colocar o meu nome e o nome da Estudante Mural em todas as páginas. Porque, assim, mesmo que a pessoa replique e que ela não vá nominar, né, não vá dizer a sua autoria da política, sabe? Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente conversa muito nesse nosso grupo fechado, que eu digo muito para as meninas, olha, vamos colocar o nome da gente em todas as páginas, né? Tá entendendo? A menos que, aí desculpa, só que a pessoa foi muito sacana mesmo de copiar e colocar ali procurar dentro do, sei lá, do programinha dele, Tirar sua marca e colocar dele, né? Que acontece também com muita frequência, né? Isso eu também tento colocar, porque a gente tenta criar uma identidade visual, igual você tem uma identidade visual, né? Você cria isso. A Melissa fala que também isso é horrível, né? E a Tatiane fala, para mim isso pode ser considerado como plágio. Para mim não pode ser considerado, é plágio, né? Isso é plágio, né? Se apropriar, pode mas tu falar. sabe, às vezes aconteceu comigo, ó, eu não vou contar o nome do santo, eu vou contar um milagre, certo? Tá bom, pode falar, Eu Milagre. no Facebook, nós temos uma blusa na Sush, é uma das blusas que eu vendi muito, que ela diz assim, eu sou bibliotecária e meu negócio é informação, né? Foi uma blusa que nós vendemos muito bem. Aí teve uma vez no Facebook, eu estava mesmo de bobeira, eu fui olhar, eu gostava muito de acompanhar as pessoas que acompanhavam o trabalho da gente, para entender, inclusive, para o público que estava seguindo nosso trabalho, né? Aí aconteceu de eu chegar numa página da universidade e estava lá, no Facebook, tem aquela foto na capa, né, bem grande, tinha lá um grupo enorme de bibliotecários com uma blusa igual a minha. Eu falei, gente, eu não lembro de ter vendido esse monte de blusa. Aí eu fiz um print. Fiquei feliz assim, não, mas é uma coisa esquisita. Aí eu fiz um print, né? Quando eu fiz o print e eu dei um zoom, porque nossas blusas tem a marca da Tissot aqui, tá vendo? Ah, tá, eu vi. Aí quando eu vi, não tinha minha logo, tinha logo da universidade. Eu falei, eu fiquei tão doente, gente, com aquilo. Eu falei, olha, tem um lado bom, porque mostra que a minha marca está crescendo, mas tem um lado ruim, né? Porque, assim, eu acho que é ruim para todo profissional, mas para o bibliotecário é ainda pior quando ele faz um plágio, sabe? Sim. E aí, o que foi? Era uma sexta-feira, aí eu fiz tipo um ofício para a direção daquele sistema de bibliotecas, né? Me apresentando, mandei um print daquela tela que eu tinha printado, aquela foto. Aí eu disse assim, de uma maneira delicada, sabe? Eu mandei conhecimento para aquilo, né? Quando foi na segunda-feira de manhã, muito cedo, na hora que eu cheguei na biblioteca, eu recebi uma ligação da diretora dessa biblioteca, desse biblioteca, né? Pedindo desculpas, sabe? Que ela não sabia que aquilo, que nós éramos uma empresa, ela estava querendo presentear os bibliotecários dela, né? No dia do bibliotecário, e ela recebeu uma foto daquela nossa search de uma bibliotecária lá do sistema, e sugerindo que ela mandasse fazer aquela As coisa. Quer camisetas. dizer, ela, de certa forma, ela plagiou sem saber que era plágio. Né? Sim. Aí a gente tentou negociar ali, foram 57 cruzes. Eu sei que nós chegamos num acordo amigável, que foi bom para mim, que foi bom para eles, né? Mas, assim, às vezes, a pessoa, está entendendo? Se envolve numa situação assim, sem nem saber, né? Depois Sim. aconteceu de eu conhecer pessoalmente essa diretora, a gente né, criou ali um carinho, o que eu entendi perfeitamente. Aí ela pediu muitas desculpas,
que ela mesma tinha sido vítima de plágio no doutorado, na tese dela de doutorado, quando um colega tinha copiado a tese dela, enfim. Então, ela tinha passado na pele, né, mas às vezes acontece sem a pessoa estar sabendo. É verdade. Deixa eu te falar aqui. Tem uma pessoa aqui, a Tatiane, ela está dizendo que ela não é bibliotecária, mas vejo que muitos bibliotecários fazendo isso, né? E a Nilza, eu quero ter a garra da Fabíola. Estou no 5º semestre, mas às vezes sinto desânimo. E você inspira ela. A Melissa, já fiquei muito triste com isso, mas agora penso que só se copia o que é bom. Mas tenho procurado fazer muitos posts em vídeos para evitar esses plágios. E eu quero aqui, Fabiola, porque parece que não, mas o tempo passou, tá? A nossa prosa realmente foi muito gostosa, aprendi muito com você, muito mesmo. Nós estamos nos 8 minutos finais, mas é porque passa muito rápido, então já estou deixando assim a par do nosso tempo. E eu quero aqui agradecer também a Tatiane, porque a Tatiane ela é da Políticas Públicas aqui da UFG e ela faz parte da nossa equipe aqui, né, do meu perfil, porque assim como você, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente pode conseguir por um tempo, 2 tempos, mas no terceiro tempo a gente sempre precisa de que outras pessoas nos auxiliem. Né? E ela é uma pessoa muito competente, ela fica por conta dessa parte da divulgação e ela tem cumprido isso muito bem. Então, quero aqui deixar em público meu agradecimento a ela, né? E ela fica brava mesmo quando as pessoas copiam as coisas, que ela fala, poxa vida, mas bibliotecário não fala sobre plágio. Eu falei, sim, mas em toda profissão tem bibliotecários, tem profissionais que agem de uma forma ética e tem profissionais que não agem com ética. Isso é em qualquer profissão, não só os bibliotecários, né? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês que participaram, e em especial para você, doutora Fabiola, por essa garra, por essa jornada muito bonita, porque é muito bonita a sua jornada, o seu empenho, o seu esforço, as pesquisas que você desempenhou para chegar onde você chegou, e tem brilhado onde você chega e se posiciona de uma forma que eu tenho certeza, que todo profissional bibliotecário deve de ter. Então eu deixo esses 6 minutos para que você possa finalizar nos dizendo quem é Fabiola Bezerra. Meu Deus. Então, eu sou cearense, né? Sou divorciada, bibliotecária. Eu quero continuar sendo bibliotecária. Hoje eu pago para dizer que sou bibliotecária, porque pago o conselho mesmo sem estar atuando em biblioteca, né? E é muito importante a gente sempre se empoderar da nossa profissão, isso é fundamental, você acreditar que você é profissional, você acreditar que você pode mudar a vida das pessoas com seu conhecimento, né? Sim. Se a gente pensar que na biblioteca, é isso que a gente faz, a gente tem um usuário que chega, interagente, né? Chega ali com essa informação e a gente cria uma condição. Só que a gente, como bibliotecário, atua na biblioteca, a gente tem muita informação de qualidade que dá de graça. Nas redes sociais você não precisa dar conteúdo de graça, né? Você se apropria da expertise que você tem para criar um negócio, sabe? Sim. E a gente precisa prestigiar o conhecimento da gente, a gente precisa... Esse finalzinho só queria dizer isso, sabe? Que os colegas, eles se apropriem mesmo desse momento que é mágico nas redes sociais para criar um negócio, né? Sim. Não é feio a gente pensar em ganhar dinheiro. Não. Ninguém está roubando, a gente está precificando o conhecimento que a gente tem, o tempo que a gente levou para aprender determinada coisa, né? Sim. E é isso, eu queria agradecer muito, Keila, esse espaço para conversar com as pessoas, tá? É muito importante a gente, essa troca, né, de experiências, é muito importantíssimo. E isso, agradecer, gente. E eu sou uma pessoa, só isso, sabe? Eu sou uma pessoa que pode estar, que está aberta para as acontecências mesmo, da comunidade, das acontecências que estão à minha volta, né? A gente não precisa ter uma visão muito fechada sobre as coisas, está sempre aberta para deixar as coisas acontecerem na vida da gente. Né? A gente não deve ter um controle fechado sobre nada. Mas eu gostei muito. Gostei muito, muito mesmo dessa conversa, sabe? E eu tenho gostado de conversar com os bibliotecários aí da região norte e nordeste, assim, para mim está sendo um primor, né? Como diz a Melissa, poder conversar com vocês.
essa troca de experiência, porque essa troca de experiência nos enriquece muito. Então é isso. Muito obrigada, tá? Passou voando, sabe? Eu não vi realmente o tempo passar com você e foi assim muito rápido. Foi muito rápido. A gente foi no limite do outro, da outra live, e essa aqui já tá chegando nos 3 minutos também finais do limite. Então é porque realmente foi muito bom ouvir você, tá? Muito obrigada, um grande beijo. E Nilza, só falar para a Nilza aqui, não se desanime, tá? A biblioteconomia é uma área muito boa. Você está no início ainda do curso, você vai ainda se deslumbrar, encantar e ser bem sucedida. Apenas creia em você e na profissão que você escolheu, tá? Que você terá muito sucesso, pode ter certeza disso. E qualquer coisa que você precisar, estamos aqui, essas bibliotecárias à disposição para te ajudar. Não é não, doutora Fabíola? Com certeza. Ela, se quiser conversar mais, pode mandar mensagem pelo direct. Eu estou sempre disponível. Eu não tenho um horário comercial, percebe? A hora que as coisas estão acontecendo. Porque às vezes assim, um insight chega na hora, a pessoa está precisando ter uma dúvida na hora, então acho que é importante a gente estar ali sempre pronta para responder, né? É isso. Mas aí você falou tudo, é isso mesmo. A gente acreditar e se apaixonar pela profissão, é importantíssima. A paixão, ela move muitas coisas, né? E a gente ser paixão pela profissão da gente é fundamental. Principalmente numa profissão que as pessoas conhecem pouco. Não deve nunca ninguém deixar que, apagar o brilho da gente, jamais, jamais. E aí usar as redes digitais para divulgar tanto a nossa profissão como nós, o nosso trabalho, a nossa posição e a importância da nossa profissão, né? Como mediadores, mas também como produtores, não só como mediadores, né? Nós não somos só a mediação, também, mas nós somos mais do que isso também, né, gente? Ó, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau.